Fala pessoal, mais um podcast Denilson Show com o meu parceiro Chico Garcia, recebendo um convidado muito especial num braço de gestão do esporte que tem muita importância para o futebol, um papel extremamente relevante para esse mundo da bola, para a administração, para o relacionamento, diretoria, presidente, jogadores de futebol, convivência dentro de vestiário, tem tanta coisa para perguntar para ele, para aprender com ele. Estou muito feliz, porque é um cara que trabalha no clube que eu tenho um carinho muito grande, que é o São Paulo Futebol Clube. Já agradecer a KTO, a nossa patrocinadora master, Melita, que é a nossa parceira aqui também no podcast. Acabei de ficar sabendo aqui pela minha produção, Chico Garcia, que 68% das pessoas que acompanham o nosso trabalho aqui no meu canal do YouTube não são inscritos. Então, por favor, se inscrevam no canal do Denilson Show para vocês terem acesso a conteúdos exclusivos aqui do nosso trabalho. Chico Garcia, e aí? Como é que está? Que dado, hein? Que dado interessante. Lá no teu YouTube tem dado lá, irmão? Não, tá eu tranquilo? não. Como é que tá lá os números? Qual é o dado do meu? Mas esse dado é importante porque por que você tem que estar inscrito? O cara vai se perguntar, né? Pô, eu já assisto o episódio, por que eu tenho que estar inscrito? Porque aí você não perde nada. Quando você abrir o YouTube, ele automaticamente, o algoritmo já recomenda para você um episódio novo, daqui a pouco passou batido, você não viu, pô, eu não vi que tinha gravação essa semana. Se você tá inscrito, e não paga nada, tá? Não tem que fazer Pix, não vai debitar do cartão, é só você participar da nossa rede aqui do canal Denilson Show, que tem episódio toda semana. Também estou muito feliz, Dena, porque, primeiro, por mais um episódio nosso aqui, né? Já vamos pro 5º ano, né? Que loucura, hein? Graças a Deus. Que loucura, hein? É sucesso. O nosso convidado falou uma frase lá no nosso... Porque o nosso podcast já começa na recepção ali. Eu falei que a gente está indo na contramão, né? Isso. Ele falou, não, vocês estão na mão. Estão na mão, né? E isso é muito legal saber que a gente está tentando fazer um trabalho mais transparente possível em prol de melhoria desse tal futebol, esse produto futebol, fazendo que a tem nossa dado parte, tanto trabalho, né, fazendo Chico a nossa Garcia? parte, né, pelo menos, né, dando a nossa contribuição. O entrevistado de hoje, você falou, né, que ele hoje atua num clube que você tem muito carinho, né, um gigante do futebol mundial, mas eu também tenho muito apreço porque ele começou lá, né, começou lá no nosso Grêmio, foi super importante lá, numa época de conquistas. E estou muito feliz de recebê-lo aqui para a gente poder aprender um pouco mais sobre a área do executivo, Exato. sobre o momento do São Paulo e sobre o momento do futebol brasileiro. Rui Costa, seja bem-vindo. Bem-vindo, Rui Costa. Bom, primeiro dizer que é um momento assim para mim muito importante, porque eu estou há muito tempo aqui em São Paulo. Foram poucos momentos que eu tive esse privilégio, né, de estar aqui falando um pouco da nossa profissão, do que eu vivo aqui. E acredito que escolhi muito bem o lugar, né? Obrigado. Aqui nesse canal, que é um canal que eu acompanho, com um profissional que se reinventou na sua carreira, né? E conseguiu chegar numa posição absolutamente de excelência, como foi em campo, né? Obrigado, Rui. Eu acho que isso é uma coisa que mostra para muitos profissionais que existem caminhos depois que o futebol se encerra. Sim. E estar aqui com o Chico também. Então, Denilson, te agradeço muito o convite. Obrigado. O teu canal é um canal que, como eu digo, ele gera um conteúdo diferente. Um conteúdo que soma, um conteúdo que provoca o debate, um conteúdo que faz com que as pessoas reflitam um pouco mais sobre o que aparenta ser o futebol e o que o futebol realmente é, né? E o Chico também é um cara que eu acompanho há muitos anos, né? Desde que ele veio para São Paulo, é um cara que também levou muito o nível do jornalismo da nossa aldeia, né? Se faz um grande jornalismo na nossa aldeia, eu falo aldeia carinhosamente porque pertence à aldeia. É a nossa aldeia lá. Então eu me sinto muito à vontade aqui de estar com vocês dois. São caras que eu respeito muito e admiro muito. Obrigado. Ô, Rui, a gente vai, obviamente, circular pela tua trajetória como profissional e normalmente a gente começa querendo entender da onde veio a paixão pelo esporte, né? Se vem uma questão de tradição de família, se foi de você que ficou mais aflorado esse sentimento por você, até a gente chegar nessa profissão que você tem, nessa função que você exerce, que eu acho que é uma função extremamente importante pro futebol. Lá na frente eu vou te colocar em algumas situações, tentando expressar o que eu vivi como um atleta de futebol, né? Hoje eu vivo trabalhando com comunicação e a gente tá tendo uma experiência aqui também diferente. A gente conversa com muitos ex-jogadores, jogadores de futebol, mas executivos a gente está começando a conversar um pouquinho mais agora, para a gente entender e também para quem acompanha entender, né? Porque de uns anos para cá, não sei se você vai concordar comigo,
essa paixão pelo futebol, ela tá ficando tão... Não sei se a palavra doentia é a palavra, mas tá ficando muito agressivo tudo. As narrativas estão muito agressivas tudo. Porque eu acho que gera o engajamento, as pessoas querem só falar o mal e a gente não está tentando encontrar a solução para melhorar esse produto que é o futebol, que todos nós trabalhamos e queremos ver o futebol numa posição extremamente diferente. Antes da gente entrar nesse assunto, essa tua paixão pelo esporte, ela começou quando? Eu acho, Denilson, que ela começa muito em casa, assim, com meu pai e minha mãe, né? Minha mãe sempre foi uma mulher que gostou muito de futebol, né? Numa época em que as mulheres não falavam de futebol, minha mãe sempre foi muito identificada com futebol. E meu pai também. E eu rapidamente percebi, eles também, que eu tinha muito paixão pelo futebol, mas zero talento, né? Sim. Então, eu já comecei a perceber que jogar futebol não seria o meu caminho. Isso é um problema que acomete muitas pessoas. Eu era míope, eu não jogava bem. É enfim. difícil. E aí tem um traço muito interessante, que eu já muito jovem, com 15, 16 anos, já no final da trajetória escolar, vamos dizer assim, a gente teve um grande campeonato no colégio e eu terminei sendo executivo, né? Ou seja, a minha turma tinha colorados e gremistas e nós tínhamos que criar um uniforme para disputar esse campeonato. E na época, nós estamos falando de 1986, quem era o Real Madrid da minha geração? O São Paulo Futebol Clube. E aí eu, com essa senhora que é a minha mãe, vou a uma loja não vou dizer que não vou fazer propaganda, e compro simplesmente 11 camisas do São Paulo, 11 calções do São Paulo, 11 meiões do São Paulo. Em 1976. Sendo gremista. Sim, porque claro. eu tinha que criar uma forma de unir a minha turma, que eram colorados e gremistas, e o Denilson sabe, o Chico muito mais, que essa união é praticamente impossível. Então eu criei uma forma de... E para encurtar a história, nós terminamos no final do campeonato. Eu era um zagueiro bastante limitado, mas bastante violento, né? E terminamos com essa conquista desse título do colégio, todos com fardamento do São Paulo. Então eu sou campeão. Eu tenho uma medalha de 1986, campeão pelo São Paulo Futebol Clube no colégio. E ali eu percebi que eu tinha uma certa... Obviamente que eu estou brincando, né? Eu tinha 16 anos. Sim. E Quantos anos tinha? 16? 16. 16 Eu fiz daquele momento que era muito importante para mim, considerando a minha idade, que é a idade que o meu filho tem hoje, a minha filha. Sim. Eu vi que eu tinha uma certa capacidade de fazer do esporte uma coisa para unir as pessoas, enfim, né? Claro Só com 16 anos. Claro que eu jamais imaginei que isso se transformaria na minha profissão. Depois eu estudei, fui ser advogado, sou advogado de formação. E em 2000, então, eu tenho o primeiro contato oficial com o clube, que é o Grêmio. Uma história que é muito interessante, né? Assumi uma nova gestão e pessoas próximas, porque Porto Alegre é uma cidade grande, mas que tem os seus nichos, né? Conhece. E aí disseram, tem uma oportunidade aí de trabalhar de graça lá no Grêmio, ajudar. E eu vi naquilo a oportunidade de eu ir trabalhar para o clube. Sim. E eu falo isso sem nenhum problema, o clube do meu coração. Você acompanhava futebol? Você ia nos estádios acompanhar jogo ou não? Sim. Você era um cara de acompanhar isso daí. Eu estava arquibancada, tudo, Sim. com meu pai, com meu tio. Sim. Aliás, quem mais ia comigo no estádio era um tio meu, né? Não o meu pai, mas o meu pai também ia. E aí eu vou, é o Grêmio, né? Eu já era advogado, já tinha quase 30 anos, enfim, estava muito consolidado já profissionalmente. Sim. Chegamos lá numa reunião cheia de gente e tal, olha, tá aqui, que bom, que legal. Imagina, as salas administrativas do velho Estádio Olímpico, aquilo para mim era um sonho entrar ali dentro. Eu estreiei né? lá como profissional. E aí, faz a reunião, a primeira missão nossa, olha, no dia do jogo vocês têm que chegar aqui 4 horas antes do jogo. 4 horas antes do jogo. E vocês vão ficar na portaria. Né? E eu, tá bom. E aí, basicamente, a nossa função era ficar na portaria e na portaria do ingresso mais caro, portanto, aquele que te aponta o dedo, que te xinga, o cara que pagava as cadeiras, né? Sim. E essa era a nossa função. Nós tínhamos que ficar nos dias dos jogos de porteiro do Estádio Olímpico. E que fique bem claro, eu não acho nenhum menosprezo ser porteiro, porque eu sou neto de um peão de distância, Sim. de uma dona de casa, então assim, não tem nada disso. Sim. Mas aí eu me deparei com a primeira noção de expectativa gerada e realidade. Sim. Eu imaginei que eu ia advogar, que eu ia... Né? Sim, de repente Nós estava éramos... na catraca. E ali foi um baita aprendizado, porque eu comecei a entender
o perfil do torcedor, o que a paixão gerava, como aquelas pessoas te viam, como... Olha, assim, Rui, eu vou te falar um negócio, desculpa te interromper, mas eu muito cruzei aquela catraca do Portão 3, que Isso. subia uma escadinha, aí parava no cachorro-quente ali que tinha, Isso. né, na metade e subia até aquelas o meu cadeiras era o Portão ali. 2. Mas eu não xingava ninguém, não. Era o portão mais complexo, Denilson, que era Tá, das que é do lado autoridades. esquerdo. Eu tive sorte de pegar o portão das autoridades. Você falou uma coisa lá. A gente, antes de começar, a gente estava falando sobre um assunto e você falou que você é desprendido de vaidade. De repente, esse primeiro contato com o futebol, ser porteiro e recepcionar os torcedores, de repente ali fez você, inconscientemente, já se desprender da vaidade. Porque, pelo que eu entendi, você já era um advogado já bem posicionado. Sim. Né? E de repente você recebe um convite de trabalhar num clube e de repente ela para receber os torcedores. Então, automaticamente você inconscientemente se desprende da vaidade do advogado bem posicionado. E mais do que isso, eu acho que foi um grande teste da minha paixão, né? Porque quando tu vais no estádio, vê o produto, vê aquela relação de conquistar, é uma coisa. Quando tu tá ali realmente te sacrificando por essa paixão, ela te impacta de forma diferente. Exato. Né? Então, assim, eu fiquei bastante tempo nessa função. Começamos, éramos 25, sobraram 8, 9 só, porque ninguém aguentou. Sim. E eu fui um dos que fiquei. E eu me lembro que muita gente da minha família dizia assim, cara, como é que tu sai da tua casa? Tu é um advogado, passa o dia, a semana toda, e vai para lá. E eu dizia, não, mas isso é a forma com que eu consegui me aproximar daquilo que eu amo, que é o futebol, que é o Grêmio, enfim, né? E isso terminou me abrindo um monte de portas, né? Porque eu depois fui ingressar, aí depois as pessoas olharam a minha carreira, eu fui para o corpo jurídico do clube, depois eu passei aí o clube passa por um momento muito difícil, os 25 se transformaram em 10, depois se transformaram em 4, eu sempre fui um desses. Sempre estava no bolo ali. E eu fiquei muitos anos, então, no Grêmio, trabalhando de forma abnegada. A minha remuneração era, de alguma forma, estar pertencendo àquele lugar de uma forma que eu nunca imaginei. Sim. Né? E ali eu tive muito aprendizado, porque eu tive em vestiário, eu convivi com grandes gestores, com grandes abnegados, com gestores desportivos que, quando não se falava em gestão desportiva, os caras já faziam gestão desportiva de alto nível, né? Sim. Até que finalmente em 2010 eu entro no futebol de verdade, né? A convite do presidente Duda Kreff e com o atual presidente Ou seja, 10 Alberto anos Guerra. depois de 2000 aí. Eu não fiquei de forma Ininterrupta no clube, mas seguramente eu trabalhei no Grêmio quase 10 anos antes de me transformar em executivo. Ou seja, eu tenho um bom crédito na casa. Foi a gestão que contratou o Renato Portaluppi pela primeira vez como técnico do Grêmio, né? A primeira vez que o Renato Portaluppi é técnico do Grêmio, eu era um diretor de futebol, não era o vice-futebol, que no Sul tem essa coisa do vice-futebol e os diretores. Eu era um diretor, mas participei ativamente daquilo. O Grêmio estava quase na zona do rebaixamento e termina classificado para Libertadores por conta da decisão do Goiás. O Goiás perde a final da Sul-Americana ali. E aí depois eu saio do clube, mas ficou aquela marca de que, bom, 2 jovens, no caso, o Alberto Guerra, que seguiu um caminho, eu segui outro, 2 jovens com pouca experiência que tinham participado ativamente do departamento de futebol. E aí em 2012, o saudoso e inesquecível e fundamental na minha vida profissional, né, Fábio André Koff, traz de novo essa história e me insere de novo num trabalho de 4, 5 meses. Ele queria montar um projeto esportivo, ele estava pensando em voltar a ser presidente, concorrer à presidência do Grêmio. E aí tem outro capítulo que é mais longo. Mas você participa da transição Olímpico-Arena, então, né? Sim, eu participei, tive o privilégio de ser o primeiro executivo da fase Arena, da fase CT novo, e tive, portanto, talvez o primeiro choque de gestão que um executivo teve, de novo, né, do dado de realidade, uma expectativa gerada e de como você tem que trabalhar e intervir a partir de um dado de realidade concreto. Ou seja, a Arena era um equipamento pouco conhecido, seus efeitos, as suas consequências eram todos idealizados. O Grêmio vai ganhar muito dinheiro, vai ser o Real Madrid do Sul. Expectativa altíssima. A expectativa altíssima, e quando nós entramos lá dentro, nós percebemos que tudo seria muito mais difícil do que se imaginava. Então, pela forma como o contrato foi elaborado, né? Isso. Tinha um olhar de aquilo ser um problema, não uma solução? Sim, né? Eu acredito, Denilson, que sempre foi para o torcedor uma coisa muito impactante
Tanto que quando hoje se diz que a arena é do Grêmio, o torcedor se sente absolutamente contemplado na sua paixão, no seu sentimento de pertencimento, né? É muito difícil você não ter uma casa. Sim. Né? É muito difícil você ver o Olímpico do jeito que está hoje, sem ter uma definição formal de que ali seria a sua casa, né? Então, eu acredito que houve uma frustração muito grande no início, mas havia uma autoestima muito grande do clube, do seu torcedor, por aquele ano ser o ano da arena, da inauguração da arena, né? Nós, gestores, que conhecíamos as condições internas, as coisas que não chegam para o torcedor, sabíamos que ali tinha um grande problema. Né? E que o tempo demonstrou que era um problema, inclusive, de difícil solução. Porque nem sempre é uma solução, né, Chico? Quando constrói um patrimônio, Não, ainda mais a maneira como grandeza. os contratos eram feitos, né? Enfim, o Grêmio conseguiu resolver essa parte aí, acho que a gente pode até avançar. Até 2012 era um diretor político, então, é isso, né? Tanto com o Duda Crefe quanto com o Fábio Koff. Não, 2012. com o Fábio Koff, quando ele ganha a eleição, o presidente Fábio Koff, eu tinha uma expectativa de ser um vice-presidente de futebol. Né? Seguir a minha carreira, digamos, institucional no clube. Sim. E esse dia inesquecível para mim, ele me chama na casa dele, era umas 8 horas da noite, e senta comigo, aquele jeito dele me chamava de intelectual, né? Porque ele botava apelido em todo mundo, graças a Deus que o meu foi intelectual. Saiu no lucro. Tinha apelidos bem piores. E ele me chama na casa dele e diz assim, olha, eu com aquela voz rouca, a característica que ele tinha, que é inesquecível, e disse, olha, eu já sei quem é o executivo, e eu prontamente disse para ele, não, presidente, só me dá o telefone que eu vou ligar, é tu. E eu disse assim, presidente, pelo amor de Deus, né? O senhor vai ser, eu vou ser defenestrado, o senhor vai ser... Não, eu te acompanho ao longo desse período todo. Eu nunca imaginei que ele estivesse me observando como ele observava, né? E ele tinha muito talento para escolher pessoas. E aí, Denilson, assim, a minha vida mudou. Né? Ele cria o cargo de executivo. Não, o Grêmio sempre foi um clube que... O Rodrigo Caetano antes até chegou a passar por ali. E tradicionalmente o Grêmio transformava dirigentes institucionais em executivos. Eu não era o primeiro, né? Mas eu sabia que eu seria o mais criticado, porque aquele momento era um momento de uma briga política muito intensa, né? Então eu sabia que eu ia ser chamado de oportunista, enfim, né? Porque assim, o vice, né, o diretor de futebol, no caso, ele é institucional, ele é abnegado, e o executivo ele é remunerado. Então, aos olhos do torcedor, o cara tá lá para fazer uma função que ele já tinha que fazer, e aí de repente ele vai ganhar por isso, que tem que ser, né, na verdade. Né? Mas o presidente Fábio Koff tinha uma qualidade, que eu acho que aí diferencia ele de muitos dirigentes, né? Ele sempre esteve na frente do seu tempo. E ele me dizia, hoje, o que o futebol precisa é perfis parecidos com o teu. Visão sistêmica, formação acadêmica, formação jurídica, entender os contratos vão ficar cada vez mais complexos. Tu tem uma relação já de futebol, tu já conhece vestiário, os jogadores já frequentaram, porque eu advoguei muitos anos na justiça desportiva, então eu convivia muito com os capitães, em qual segmento. com jogadores, com técnicos, eu os defendia no tribunal. Durante 7 anos eu fiz isso. Então eu tinha uma conexão com o vestiário. E ele entendeu que naquele momento, e até eu reuni essas coisas, e eu disse para ele, mas presidente, eu tenho uma carreira, eu sou sócio de um escritório, eu vou te dar um contrato de 2 anos, com uma condição muito diferente financeiramente, e enquanto eu estiver aqui, eu vou te manter, porque eu sei que tu vai ser competente. E o teu papel era montar um elenco? Não, o papel era... Ele praticamente, assim, claro, ele sempre foi a última palavra, ele era um homem que tinha muita sabedoria, me ensinou muito, assim, foi o grande MBA da minha vida, ter convivido com ele, e eu convivia com ele dioturnamente, né, porque ele me... Sim. Né? Ele te deu a oportunidade, mas ele também te exigia. Sim. Mas a tua função era capitanear o futebol. Eu fui o comandante daquele processo, claro que eu sempre, eu tenho para mim de uma forma muito clara que não existe o eu no futebol. O futebol é tão coletivo fora de campo quanto dentro de campo. Perfeito. Então eu sempre entendi que ali eu tinha a responsabilidade de me cercar de pessoas mais qualificadas do que eu até em certos processos, de estabelecer relações honestas e íntegras com as pessoas que trabalhassem comigo, porque eu acreditava e acredito que isso ainda faz diferença. Sim. Eu sei que o mundo atual às vezes nos coloca quase como imbecis ao dizer isso, mas eu tenho absoluta convicção que o que a gente faz de certo e correto dá a volta e te gera bons produtos. O que é certo continua sendo certo. Continua sendo certo, né? Isso aí. E a gente tem uma ferramenta nas mãos, que é o futebol, que te permite mostrar isso de uma forma muito mais contundente. Essa união, em todos os sentidos, ela não existe dentro do futebol, né? O que eu quero dizer.
A classe de jogadores de futebol, ela não é unida. Eu acho que a classe de treinadores, eles não são unidos. Os executivos também não são ou tem uma conexão interessante de trocas de ideias para a melhoria desse produto futebol? Eu penso que isso está mudando, né? Eu acho que a questão da gestão humana ela está prevalecendo cada vez mais. Eu não acredito, eu penso que as métricas, os dados, os relatórios, eles são fundamentais hoje no futebol, né? Mas nada é mais precioso que a gestão humana. Quem não faz gestão humana sucumbe em gestão desportiva, gestão de empresas, né? E nessa gestão humana tem que haver a ética das relações, ou seja, eu tenho que ter empatia, eu tenho que sofrer com o teu sofrimento, eu tenho que me alegrar com a tua alegria. Eu pertenço a uma classe que está se organizando há muito tempo já. É uma classe que tem cada vez mais referências nas suas atividades. E eu percebo em cada encontro que nós fazemos, né, e esses encontros são quase que corriqueiros, rotineiros, uma preocupação com isso, né, uma preocupação em não só mostrar currículos qualificados, mas mostrar condutas qualificadas. São coisas bem diferentes. Sim. Né? Uma coisa é contratar um currículo, outra coisa é contratar uma conduta, uma história de vida. Né? Há uma geração nova que está chegando, eu me considero um cara jovem, mas há muita gente jovem chegando e estimulando que nós, executivos já de alguns anos, continuemos nos aprimorando, continuemos buscando aprender línguas, formação qualificada, entender o que está acontecendo no mundo, porque o futebol está cada vez mais globalizado de verdade. O que acontece aqui acontece em Manchester, o que acontece em Manchester acontece em Dubai, e assim a gente vai entendendo cada vez mais isso. Eu penso que a nossa profissão, a minha de executivo, os meus colegas estão cada vez mais preocupados, não só com a sua empregabilidade, mas também com o que está acontecendo no nosso mercado. Essa conexão dos executivos, Rui, obviamente, assim, vocês exercem várias funções e são várias tomadas de decisões, me corrija se eu estiver errado, desde uma montagem de elenco, monitoramento de jogadores, esse mapeamento, né, de jogadores, enfim, espalhados pelo mundo. Hoje a gente vive, e o Grêmio é uma prova disso, a gente vive um momento de trazer jogadores de fora para o futebol brasileiro. Assim, um achado foi o Soares com o Grêmio, que eu falo muito pro Chico, que a minha expectativa com ele era praticamente zero, pela limitação que ele tinha, né, do joelho dele. Ele acabou vindo para cá, mostrou um profissionalismo assim ao extremo. A gente está vendo, por exemplo, o Jorginho hoje voltando de muitos anos de Europa, atuando com a camisa do Flamengo também, jogando com vontade, né? Porque antes era, os caras estão vindo já final de carreira, não querem mais nada. E agora a gente está vendo os caras vindo para o Brasil, óbvio, tem uma questão financeira muito diferente da nossa época, mas vindo uns caras com comprometimento. Então quando você fala desse global, né, globalizado, e o que acontece lá acontece aqui, eu acho que isso é um fato, né, de jogadores vindo de lá para cá, que antes, né, a gente mandava muito para lá por causa da questão financeira, e agora os caras estão vindo numa condição física boa, né, vindo competir, né. Esse eu acho que é um dos aspectos transformadores do futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro, seja no aspecto financeiro, no aspecto de observação mais detalhada, ele está acessando jogadores de alto nível, de mercados que nós nunca imaginávamos que chegaríamos, né? Então nós temos hoje na nossa indústria clubes que buscam jogadores por 25, 30 milhões de euros, que obviamente estão no auge da sua performance física e profissional. Mas também temos clubes como o São Paulo, que aprimora ainda mais o seu processo, porque ele tem que se adaptar à sua realidade. Então aqui, o executivo não tem que reclamar que tem dinheiro, não tem dinheiro. O executivo tem que trabalhar dentro da realidade que o clube propõe a ele. É aí que nós nos diferenciamos. Né? É quando eu tenho capacidade de adaptação, de entender. Estou num clube que tem um faturamento de 1 bi, eu tenho 700 para investir, eu estou num clube que tem um faturamento importante, mas está no processo de reconstrução, e eu tenho que trabalhar dentro daquilo que me é dado. Né? E isso fez com que, seja no aspecto de grande potencial financeiro, seja no aspecto de observação mais detalhada, que no São Paulo, por exemplo, vou falar da realidade que eu conheço, nós conseguimos trazer algo que eu costumo dizer no vestiário até, e digo para todos que nós conversamos, o São Paulo conseguiu trazer para o seu elenco algo que o dinheiro não compra. Que é? Comprometimento, dedicação, uma solidariedade absoluta entre os atletas, né? Talvez nós não tenhamos os mais qualificados atletas do ponto de vista de métricas, de valor de mercado, né? Mas eu acho muito difícil encontrar o que eu vejo no vestiário todos os dias. Né? Então ontem, por exemplo, né, a gente enfrenta times que têm muito mais capacidade de investimento, mas com dedicação, com comprometimento.
atletas que às vezes jogam com uma dificuldade porque sabem que tem muitos no DM, então tem jogadores que estão lesionados, enfim, não quero dizer muitos no DM, senão já vão dizer que eu estou criticando o DM, né? Sim. É a circunstância, são jogadores que Sim, sofrem sim. lesão, Rotina de jogos, cara, lesão quantidade ligamentar, de não é, né? Não, e um azar, né? Com muitos da mesma função, né? Caleri, André Silva, então, assim, Rian. fazendo coro ao que tu disseste, esse processo de globalização, ele fez com que cada vez mais, e eu volto àquilo que eu acredito muito, você tivesse que analisar o indivíduo que você está contratando, né? Ele dá 18 sprints, sim, ele corre 14 km, sim, mas como é que ele é como pessoa? Que tipo de capacidade ele tem de se integrar a um processo? Ele é bom caráter? Ele é mau caráter? Porque o futebol mudou, Denilson. O futebol hoje vai chegar um momento que o atleta não vai poder nem tomar uma cerveja. Porque as métricas hoje, o futebol brasileiro tem uma intensidade quase de Premier League. Você joga a cada 72 horas. Então, se o atleta não disser assim, bom, eu vou fazer um sacrifício de durante 17 anos da minha vida, eu vou me dedicar ao máximo. Depois, eu brinco com eles, depois vai estar em Ibiza, no iate, aí pode tomar uma cervejinha com 36 anos, 38 anos, vai estar jovem ainda. Sim. Então, acho que isso mudou muito, isso impactou muito a forma do executivo se conduzir no seu dia a dia e, mais do que isso, de impactar o mercado. Isso é um papel importante, né? Porque, obviamente, né, Chico Garcia, a gente da geração 90, Nossa, moleque, acompanhando o futebol, não tinha essa visibilidade toda, né? Hoje são vários assuntos que a gente precisa ter cuidado na hora de entrar no assunto e falar, porque pode gerar um preconceito, pode gerar um processo, pode gerar isso, pode gerar aquilo. Porque, cara, o jogador, obviamente, como todos nós, o executivo, o comentarista, apresentador, a gente pode fazer o que a gente quiser fazer. Se a gente quiser ir num bar tomar uma cerveja, vai poder. Eu ainda acho que o jogador de futebol, ele não pode fazer isso. Ah, mas é livre. Ok, mas tem que ter uma sensibilidade com o que está acontecendo, com a narrativa que estão sendo criadas. ainda mais publicamente, né? E aí a visibilidade que hoje a internet dá, a exposição para o cara. Dentro desse raciocínio, Rui, você como executivo, você como um cara que está lá dentro do futebol, vestiário, enfim, esse tipo de conversa existe também com os jogadores, desse cuidado, dessa exposição? Sem dúvida, e eu penso que essa conversa não é mais só a conversa do jovem, né? Ela é a conversa com o jogador estrangeiro, por exemplo, né? O futebol brasileiro, ele se notabilizou hoje por ser um futebol que acessa muitos jogadores de outros países, sobretudo jogadores sul-americanos, e que obviamente vem de uma cultura totalmente diferente da nossa, né? E com uma visão às vezes muito equivocada do clube, porque um cara que vem do Paraguai, do Cerro, e ele chega no São Paulo, é diferente do que chegar no Palmeiras, que por sua vez é diferente de chegar no Flamengo, e não tem nada a ver chegar no Grêmio. São culturas de futebol totalmente distintas. Porque em que pesa a globalização, os clubes ainda têm suas coisas diferentes. Sim. Né? Sim. Então o Flamengo permite talvez um pouco mais, eu acredito que não, porque eu vejo as entrevistas do Felipe Luiz e ele é absolutamente europeu na condição das coisas. Né? Até eu acho que o jeito que joga, né? O time. Exatamente. Então assim, essa conversa ela existe, ela é fundamental, ela é uma conversa que eu gosto muito de fazer quando o jogador chega, mas eu acho que ela é muito mais útil depois que o jogador está num momento difícil. Né? Sim. Porque o jogador que está no DM, o jogador que não está jogando, ele praticamente, isso não tem nada a ver com gestão, isso é o processo do futebol, ele fica invisível. Né? Então quem não está jogando, quem está com problema, a rotina nossa é tão doida que daqui a pouco você passa pelo cara como você passa por isso aqui. E é aí que você tem que fazer o diferente, é aí que você tem que dizer para ele, olha, entendendo. Você não está aqui, mas você está, eu estou te vendo aqui. Isso é um trabalho do treinador, do coordenador técnico, do dirigente institucional, do dirigente executivo que viaja com o cara, que vai para a concentração. Por quê? Porque isto é a gestão humana. É entender que ele é tão importante quando ele não está lá sprintando, fazendo gols e assistências, quando ele está no DM ou quando ele está fora. Esse papel do executivo também... É muito louco isso, né? Estou tentando trazer minha época de jogador, né? Eu, às vezes, tinha vontade de espanar com um treinador, com um preparador físico e tal. E aí, às vezes, até por um bom relacionamento com o executivo, eu falava, Rui, mano, não tô aguentando mais o Crespo, irmão. Eu preciso... Aí você tem o papel de... Calma.
Esse papel também ele é importante, que eu acho que vai nesse raciocínio que você está fazendo. Eu fiz isso tantas vezes, às vezes até separei briga. Que eu acho que é importante também ter essa figura. Claro, né? porque... Não sei se faz parte desse guarda-chuva, né, da gestão, do executivo. Faz parte e é um desafio grande, porque tu tens que ser muito cuidadoso para não ser desleal. Você não pode romper a cumplicidade e a confiança do atleta em te dizer isso, mas você não pode usar esse poder contra o treinador. Não. Porque o treinador está contigo ali. O treinador também é um cara que compartilha coisas contigo. Essa é uma equação difícil. É difícil mesmo. Porque isso te empodera. Quando o Denilson chega para mim, sendo o Denilson assim, Rui, eu preciso falar uma coisa contigo porque eu confio em ti. Ele fecha a porta e diz, olha, eu não suporto mais esse cara. O que eu faço com isso? Isso me dá poder. Poder em relação a ti, poder em relação ao treinador. E essa é uma função que o executivo exerce e que o torcedor não sabe, que é exatamente intervir para que aquela insatisfação se transforme em esperança. Calma, vamos conversar. E para que aquele gesto de transformação da frustração em esperança não signifique para o treinador que eu estou de trairagem com ele. Uma quebra de confiança. É isso. Então, mas, Rui, hoje eu vejo muitas funções dentro de um vestiário, por isso que eu queria te perguntar se você entende que essa função é do executivo, porque existem executivos mais operacionais, que é o cara que contrata e demite. Mas existe hoje a função do coordenador técnico, do diretor adjunto, que muitas vezes, às vezes é um ex-atleta, que está fazendo essa relação, né, com o atleta, porque já jogou, conhece as angústias do jogador, na relação com o técnico, que está no trabalho de campo, de vestiário e tal. Você acha que o executivo ele pode comportar todas essas funções ou seria melhor multidisciplinarizar o vestiário, digamos isso, assim, espraiar as atribuições? Que momento, Chico Garcia. Você viu? Multidisciplinarizar. Essa aí foi longe. Falei rápido para não errar. Foi longe. Eu penso que o futebol já está assim, né? Já é multidisciplinar. Ok. Né? Portanto, o executivo ele transita por todos esses cenários, mas quanto ele mais tiver gente para compartilhar esses cenários, mais eficaz ele será. Assim como o treinador. O treinador, quando começou, na época que o Denilson é jovem, né? Mas fazia tudo, 48. Na época que o super jovem. Na época que o Denilson começou, era o treinador, um auxiliar e um preparador físico. Né? Ou estou enganado? E o treinador fazia tudo. Hoje as comissões técnicas, elas têm 8, 9 pessoas. Por quê? Porque o futebol mudou. Claro. Porque o treinador precisa... Rui do céu, que loucura! Então, assim, louco, isso também... Se o futebol mudou nesse aspecto, obviamente ele vai mudar no aspecto de gestão. Sim, então, hoje, por exemplo, eu vou te dar um exemplo clássico aqui. Eu trabalho com Muricy Ramalho, só isso. Pronto. Né? Um beijo, Muricy Ramalho. Já diz muito. Alguém poderá saber mais de São Paulo, fora os diretores institucionais que me ajudaram muito, todos eles, né? Mas alguém poderá saber mais de São Paulo futebol do que Muricy Ramalho? Hoje lá... Então... Para o executivo, seja o Rui, o Pedro, o João, ter o Muricy ao lado, rotineiramente, no enfrentamento das demandas do dia a dia, é um privilégio. É um privilégio. Tal. E isso não diminui nada a minha atividade profissional. Né? Exato. Você tá... Se tu souber absorver, filtrar e contribuir... Você está no Grêmio, o teu coordenador técnico é o Luiz Felipe Scolari. Acabou. Alguém pode me explicar ou me justificar, ou me dizer o contrário, que não seja absolutamente enriquecedor? E eu trabalhei com o Filipão como treinador, mas ter um cara desses ao teu lado nas rotinas do dia a dia, é claro que é uma coisa importante. Mas tem que ter aquela humildade que a gente falou de entender isso também, né? Não, mas eu acho que mais que humildade é entender a complementariedade que já que nós estamos na luta, agora vou ter que lançar uma aqui, irmão. Até o final lanço uma. Porque essa complementariedade eu acredito muito. Ela é na formação do elenco, né? Ou seja, vocês estão ouvindo muito Tite, hein? Pode ser. O professor Tite é bom também. Pô, que isso. Você não tem condições de contratar um camisa 10 que faça gol, assistência, marque, corra, beleza. Então você vai montar um time que tenha um que faça isso, outro que complemente isso, outro que complemente isso. O departamento de futebol é a mesma coisa. Né? Eu não posso ter aqui a arrogância, a prepotência, mesmo com todos os anos de futebol que eu tenho, de dizer que eu sei tudo de futebol. Sempre terá alguém que vai saber mais do que eu. Sempre vai ter alguém que vai complementar o que eu sei. Sim. Então isso não é humildade, isso é inteligência.
Exato. Né? Então, se eu vou para um desafio tudo, profissional de reconstrução, e eu na minha carreira sempre me deparei com reconstrução de clubes. Né? É uma coisa, não sei se é coincidência, é uma coisa de Deus, enfim, eu sempre me deparei, eu sempre cheguei nos clubes num processo de mudança de ciclo, de reconstrução, de retomada de caminhos, e eu pude entender que sozinho eu não ia conseguir. Por mais preparação que eu tivesse, eu não conseguiria sozinho. Então, eu acho que a presença dessas figuras, sem que isso represente uma setorização do executivo, não, o executivo só executa, não, a gente faz muito mais do que executar, a gente pensa, a gente reflete, a gente diverge, a gente interage com o jogador, a gente põe a cara quando é possível pôr a cara, a gente quando não põe a cara dá o peito pro tiro internamente, ou seja, o executivo faz muita coisa. Mas o executivo precisa cada vez mais desses coordenadores técnicos, desses gerentes, desses supervisores, porque é isso que vai nos dar condição de ser pleno na nossa atividade. Dentro dessa tua aptidão de reconstruir elencos, o maior desafio foi na Chapecoense? Foi. A Chapecoense é uma coisa irrepetível na minha vida, assim, é até difícil falar, como profissional, como ser humano, né, cara? Porque eu vinha do Grêmio, né? Tinha saído do Grêmio, tinha há 6 meses, eu me lembro quando aconteceu o acidente, eu fui surpreendido num grupo de WhatsApp que eu tinha de amigos, né? E aí tem uma sucessão de coisas, o Grêmio campeão, o time que eu tinha participado da montagem, eu me perguntava por que eu não tô ali, né, cara? O time sendo campeão. O time sendo campeão 6 meses depois que eu saí. E o elenco todo montado por ti. Né? E eu pensei, cara, por que... E aí a gente se pergunta, aí não é nem vaidade, assim, né? A família toda envolvida nisso. E eu não entendia por que eu não estava ali, né? E alguns dias depois do acidente, dias depois da conquista do clube, quando acontece o acidente, eu disse para minha mulher, minha companheira de vida, Cristina, eu disse, Cristina, se eu não tivesse com a minha vida resolvida financeiramente, eu trabalharia de graça para esses caras. Porque eu percebia que eles iam precisar muito de profissionalismo, né? E surpreendentemente, alguns dias depois, eu recebo um telefonema, né, de uma pessoa muito vinculada à direção, diz, olha, a gente gostaria de conversar contigo e tal, você pode vir aqui? Cara, me deu um negócio assim de, e se eu fracasso, né, porque eu vinha do Grêmio, se eu tivesse fracassado na reconstrução da Chapecoense, a minha carreira acabava, né, todos diriam assim, ele era o cara do Grêmio porque o Fábio Koff foi lá, protegeu ele, aí quando surgiu um desafio, não precisava ser este desafio, né? E eu me lembro que o meu irmão me levou de carro, porque eu precisava pensar as coisas, cheguei lá, já estava todo mundo me esperando, e enquanto eu estava lá, meu telefone tocou e eram 2 clubes que queriam me contratar, porque vazou que eu estava lá, e eu já tinha dado a mão para o seu Plínio, que era o presidente, né, e ele disse para mim assim, bem-vindo à nossa família, né. Cara, foi uma coisa assim, daria para escrever um livro, aliás, eu já escrevi esse livro várias vezes, assim, já tem algumas coisas escritas, porque é uma história, tem livros muito bonitos que foram escritos, mas é uma história que ela vai muito além da gestão, né? Ela é uma história humana, do que eu vi das famílias, o quanto eu tive que aprender, Denilson e Chico, de que a minha presença física ali representava a perda de alguém, né? Então as pessoas me odiavam. Eu entrava numa sala, abria a porta, sabe que tu lidar com isso? Tu abria a porta, o cara te olhar, o que esse gaúcho está fazendo aqui? Porque a minha presença era a demonstração inequívoca que a pessoa que eles amavam, que era o diretor que me antecedeu, tinha morrido. Não é que ele tinha sido demitido, ele tinha morrido, né? Que difícil. Então foi assim, foi algo muito bonito naquilo que eu entendo como profissão, né? Eu sempre tenho muito cuidado ao usar as palavras com a Chapecoense por respeito que eu tenho até hoje a eles, né? Para mim foi o maior e será indiscutivelmente o maior desafio da minha carreira. Imagina que nós reconstruímos um clube do zero, fomos campeões alguns dias depois, e o que hoje grandes clubes falam, né? Qual é a tua meta? Ir para Libertadores, classificar para Libertadores. A Chapecoense foi para Libertadores no campo, 8º lugar do Campeonato Brasileiro, a melhor campanha do segundo turno no ano da sua reconstrução. Ô Rui, é emocionante, obviamente, essa trajetória dentro da Chapecoense. O primeiro passo para reconstruir um clube, para eu entender e a nossa audiência também, porque você chegar, obviamente, depois de uma tragédia, né? Eu recebo também a informação indo para o jogo aberto informações desencontradas, e enfim. Essa primeira reunião, ok, vocês, né, fecham ali o acordo, pega na mão, e que é raro, né, hoje só apertar a mão, né?
Hoje com papel assinado já é difícil, imagina... Mas naquele momento foi a mão apertada. Só mesmo. apertando a mão e aí vem o sucesso depois, né, de classificação para Libertadores. Como é que é essa ligação para os caras, para os jogadores? Como é que é, cara, tô aqui na Chapecoense, tô reconstruindo a Chapecoense, como é que é esse diálogo com o jogador? Eu acho que tem, Denilson, um episódio que é anterior a isso e que eu usei muito isso a meu favor quando eu liguei para esses caras. Eu cheguei nessa reunião, estava o Mancini, que teve um papel fundamental nessa reconstrução, e eu faço questão de dizer sempre isso, porque eu acho que um dos equívocos que eu cometi poucos equívocos na Chapecoense, mas um grande equívoco que eu cometi foi a demissão do Mancini, né? O Mancini merecia ter ficado mais tempo conosco, mas aí já estava um contexto de clube, de pressão, enfim, né? Mas eu sempre que posso falo isso, porque eu acho que é o mínimo que eu... E nós somos muito amigos, né? Sim. Ficamos um tempo sem nos falar, mas somos muito amigos, eu sempre que toco nesse assunto eu falo isso. Boa. O Mancini estava comigo ali naquele momento e claro, como tu diz, reuniões e perfil do clube, tudo estava planeado, como é que o clube joga, como é que jogava, força, velocidade, transição, centroavante posicional, extremos, tudo isso a gente já tinha, né? Mas onde muda a minha vida... O Mancini já era o treinador? Já era o treinador. Já era o treinador, já tinha sido Você chega lá e já... O presidente me liga, você tem alguma coisa contra o Mancini? Não, tudo a favor. Boa. Nós chegamos praticamente juntos na reunião. Tá. Mas onde é que a chave... Onde é que mudou a minha percepção emocional do que eu tinha pela frente, né? Quando eu fico em Chapecó, eu não tinha roupa, porque eu fui para uma reunião e não saí mais. Fui para o hotel. E aí um dia eu saio para comprar roupa num domingo, assim, a cidade pequena, 200 mil habitantes, e eu entro numa loja, nós tínhamos a coletiva de apresentação, o Mancini foi apresentado, eu estou escolhendo uma roupa e a senhora olha para mim, emocionada, e diz assim, o senhor é da Chapecoense, né? O senhor foi contratado agora. Eu disse, sim, sou. O senhor veio para reconstruir nossas vidas, né? Nossa. Cara, e aquilo me deu impactou. Troço assim, eu digo, não, eu vim aqui montar o time. Não. O senhor não está entendendo. Esse time é a nossa vida. E aí, cara, eu percebi, se eu não entender isso, se eu não transmitir isso para as pessoas que eu venho a contratar, se eu não praticar isso, não há nenhum manual de gestão, nenhuma conhecimento acadêmico, nenhuma experiência que vai me fazer prevalecer aqui, porque eu tenho que ter noção do que isso impactou nessa gente, nessa comunidade. E foi isso que eu comecei a transmitir para os jogadores. Eu e o Mancini e todos que trabalhavam. Olha, você não está vindo para um projeto esportivo, você está vindo para ajudar uma comunidade, você está vindo para fazer... Você nunca vai poder substituir os que se foram, porque eles são insubstituíveis. Mas a gente tem que deixar um legado de reconstrução desse clube e dessa comunidade. E eu acho que isso tocou os profissionais. Claro que a gente tinha salários muito bem estruturados, contratos bem estruturados, tudo com performance. Então, eu tenho convicção de que a noção de que aquilo era muito mais do que um projeto desportivo foi que fez diferença no final. Boa. Chico Garcia, aquela pausa, né, pai? Vamos lá. Porque é o seguinte, a Melita, que é a nossa parceira aqui no podcast Denilson Show com o Chico Garcia, tá com essa novidade, Chico Garcia, de ser o café oficial, cara, do Real Madrid. Simplesmente isso. A Melita é o café oficial do Real Madrid. Não só do futebol masculino, mas também do futebol feminino. A gente vai ter Copa do Mundo aqui no Brasil em 2027. A Melita já está com a gente aqui apoiando o podcast Denilson Show com o Chico Garcia já há algum tempo. E tem surpresa, né, Chico Garcia? Tem cupom, moleque. Sempre tem. Primeiro que Que coisa linda, hein? Que coisa linda ver o café brasileiro, né, atingindo níveis globais, né, no maior clube do mundo, masculino, feminino, apoiando o Real Madrid. E o podcast Denilson Show. E se você quiser adquirir os produtos da Melita lá no site, melita.com.br, com 2 T's, usa o nosso cupom, que aí você ganha 10% de desconto em cafés e acessórios, como essa canequinha aqui da Melita, que a gente usa em todo episódio, eu tenho em casa, tem a medida certa do seu café, tem cafés especiais, recebi um cappuccino doce de leite. Não, top, irmão. Semana passada da Melita. Que eu tô num processo de dar uma secada, meu irmão. Mas esse cappuccino aí é o pecado, não tem jeito, mas é uma delícia. Tem muitos cafés especiais, os cafés que vocês tomam no dia a dia, e que coisa melhor do que resenha, futebol e um cafezinho, isso aqui é parceria, né, Denilson? Você tá louco, diz a Melita desperta você a sentir mais o esporte, agora esse tal do cappuccino, papai. Irmão, se você não tiver no processo, vai que é bom.
O processo é bom, mas o tal do cappuccino é bom, mas que legal, cara, que legal, parabéns a você, Melita. Primeiro, obrigado por apoiar o podcast Denilson Show com Chico Garcia e também que novidade, cara, ser o café oficial do Real Madrid, simplesmente isso, do masculino e do feminino, isso aí é de tirar o chapéu. Obrigado pela parceria, o próximo episódio estaremos juntos novamente e a gente vai voltar a falar, Chico Garcia, com o nosso convidado executivo, que até agora tem dado aula, mas quando você estava falando sobre a Chapecoense, Rui, eu tento aqui no podcast trazer um lado mais humano, mais pessoal. Então, quando você vai na loja, quando a mulher fala isso para você, quando você começa a visualizar como é que eu vou construir esse time, como que eu vou resgatar esse time, ou fazer a montagem, né, desse time, resgatar esse sentimento, né, essa paixão do cidadão lá da Chapecoense. Quando você voltava para tua casa, quando você se fechava no teu hotel, no teu quarto de hotel, no teu apartamento, qual que era o teu sentimento, cara? Desespero absoluto. Porque eu não conseguia contratar nenhum jogador. E eu sabia a responsabilidade que nós tínhamos, né? E as coisas não aconteciam. Na primeira semana a gente não conseguia contratar, contratamos um zagueiro e depois não travava e o Mancini dizia para mim, a gente chegava a abrir uma planilha assim, cara, precisamos de 26 jogadores, contratamos quanto, Rui? 2. Isso no espaço de quanto tempo vocês precisavam? Nós começamos a trabalhar, nós chegamos na cidade e não mais voltamos para os nossos destinos. Nem o Mancini voltou para sua família, para sua casa, nem eu voltei para a minha, né? Tu chega lá em que período? Porque o acidente é 29 de novembro? 10 dias depois do acidente. Então, começo de dezembro ali. 10 dias depois do acidente. Ainda num cenário de. Não, as pessoas. Tu abria a porta, as pessoas estão chorando. Então, claro. tu ia lá na secretária. O luto ainda estava presente. Pediu um relatório e a pessoa estava chorando. Aí você tinha que voltar depois. Né? Aí tu abria a porta, a pessoa te olhava e disse: o que esse chato que é aqui? Né? Aliás, sobre isso tem uma história muito legal. Né? Eu escolhi a apresentação dia 6 de janeiro. Coincidentemente é o aniversário da Cristina, né? Que me tolera há tantos anos. E eu não tinha jogadores suficientes, nós não tínhamos jogadores para apresentar. Dia 6 de janeiro tu ainda não tinha concluído o elenco. E lá estavam todos os veículos do mundo, porque a Chapecoense foi acompanhada pelo Le Monde, por todos os... Cobertura geral. New York Times, toda a imprensa mundial estava acompanhando a reconstrução. Inclusive tinha... Hoje é muito mais habitual, né? Essas séries de Netflix. Sim, documentários. Você só podia dizer... Pode, sim, claro que sim. Vontade. Mas enfim... E nós não tínhamos até suficiente. O que nós fizemos? Nós pegamos todos os meninos da base, funcionários que tinham um corpo mais assim, alinhado. Mentira. Juro. Verdade. Verdade. Cara, tô rindo e eu mandei botar uniforme em todo mundo. Né? Mandei uma expressão ruim, eu pedi que botasse todo mundo. E aí se soma isso, né? Atletas que estavam se recuperando, enfim. E aí a gente criou uma imagem, que eu sabia que ia ser a imagem do mundo todo. Essa foto existe até hoje, tá? Eu, Mancini, eu já gordo, porque um estresse do caramba, uma ansiedade do caramba. Eu engordei acho que 10 quilos, assim, de um dia pro outro. E aí as pessoas olharam e viram, pô, mas tem 18 caras ali. E não tinha 18 caras ali, não tinha 22 caras. Eu acho que naquele momento nós tínhamos 7, 8 jogadores contratados. Né? Isso em janeiro já, né? E eu sabia que aquele momento ia ser fundamental para a mensagem que a gente ia dar para o mundo. Né? Então o momento mais feliz meu na Chapecoense não foram os títulos, não foram a Libertadores aos 48 do segundo tempo, que é coisa de filme, que é o final do filme, né? Foi quando fizemos o primeiro treino na Arena Condá, aberto para o público, e nós tínhamos exatamente 2 times no campo. Ali eu fui dar entrevista e me emocionei, porque eu sabia o que a gente tinha sofrido para chegar naquele momento. E aí quando você vê os 2 times treinando com colete, torcida... Claro, todo mundo ainda... Normal. Né, eu entendi, né, que eu e os meus pares tínhamos conseguido superar talvez a etapa mais difícil, que era transformar de novo aquele clube num clube de futebol. Quanto tempo você ficou lá? Muito legal. Eu fiquei quase 2 anos lá. Quase 2 anos? Foram 2 anos. Que história. Quando você sai, você entende que o ambiente estava um pouquinho mais transformado? Perto de quando você chegou? Eu tenho convicção que a minha saída ela é consequência de algo que eu mesmo criei. A Chapecoense voltou a ser um clube de futebol normal. Com as suas coisas boas, com as suas trairagens, com as suas... infelizmente sim. E eu não estou falando isso, né? Nós saímos, não fui eu que saí, né? Saiu o treinador que foi campeão do segundo turno. O Gilson Kleiner, né? E que levou a Chapecoense para uma Libertadores.
né? Saíram quase 8 pais de família, né? Por uma construção que nem vale a pena falar, porque eu não vou dar moral para quem fez isso, né? Não foi o presidente, que é uma pessoa que eu tenho carinho, porque eu não posso esquecer que foi ele que me convidou para a Chapecoense. Okay. Então eu não posso pesar mais a demissão do que... eu tenho certeza que se eu tivesse feito algum esforço, eu não teria sido demitido. E eu acho que esse é o papel do executivo também, né? Eu entendi que aquela ruptura com o Gilson Kleina não era justa com ele. Como não fora justa a ruptura com o Mancini. E a do Mancini eu podia ter evitado e não evitei. Então a do Gilson eu evitei saindo junto, né? Então, Rui, um papel difícil, obviamente, do executivo, assim como é o nosso papel também, né, Chico, de conversar, trocar ideia, opinar sobre tudo que está acontecendo, crítica, elogios, enfim. O dirigente de futebol, o executivo de futebol, e aí trazer um pouco mais para a realidade do que você está vivendo hoje, do que o São Paulo, esse gigante que é o São Paulo. O São Paulo, já há muito tempo a gente vem falando, nós viemos falando, né, Chico, em relação à questão financeira do clube, que o São Paulo, cara, perdeu a mão, que o São Paulo era um clube modelo, deixou de ser modelo. No teu papel, na tua função, como administrar isso internamente? Porque o torcedor, óbvio, quer ver um time extremamente competitivo, quer ver um time ganhando todos os jogos, e tá tudo bem, é o papel do torcedor, e se tem um torcedor que apoia também, né? O São Paulo é o torcedor São Paulino, né? Em várias fases ruins do São Paulo, Morumbi lotado, apoio no time ano passado, por exemplo, quando o São Paulo estava brigando para não cair, o Morumbi estava lotado, enfim, em todos os jogos. Então o torcedor São Paulino faz a parte dele. Como é que é a tua função nessa atmosfera, nesse contexto que o São Paulo vem vivendo hoje? Problemas financeiros, que não é uma exclusividade de São Paulo, mas o assunto é o São Paulo. Como administrar isso e fazer com que o São Paulo esteja hoje, mesmo todos esses problemas, brigando por uma possível pré-Libertadores, vai? Se pode dizer assim, óbvio que tem possibilidades, mas vamos colocar pré-Libertadores como objetivo. Como é que é esse trabalho interno? É um trabalho, não é tão simples, mas ele exige coisas bastante objetivas. Primeiro, a noção de pertencimento. Eu tenho que entender onde eu estou, que clube eu estou, que história ele tem e qual é o dado de realidade que eu encontro naquele momento como profissional, né? Nenhum executivo, gestor, qualquer pessoa que tenha o privilégio de trabalhar no São Paulo, ou a oportunidade de trabalhar no Flamengo, ou o privilégio de trabalhar no Grêmio, ele desconhecerá que a ele sempre será cobrado a conquista. Porque esses clubes são clubes conquistadores. Fato. Né? Está no seu DNA. Fato. Mas, cada vez mais, o que o legado histórico deixou, e ele é importante para que você entenda como pertencer a esse clube, ele não necessariamente te garantirá a vitória por declaração. Você tem que trabalhar por isso, você tem que entender se você pode conquistar ou não, né? E aí se tu me permite um parêntese, eu acho que esse é o grande poder transformador da nossa atividade profissional e de vocês que analisam a nossa atividade profissional. A métrica de avaliação de um executivo, de um gestor, de um treinador, de todo mundo que trabalha nessa indústria, ela tem que ser um pouco diferente. Ela não pode estar relacionada puramente com a conquista, com a vitória. Com o resultado ali. Por quê? Porque você trabalhará num clube que não será possível conquistar. E eu não estou falando de São Paulo. Sim. Né? Então, quando eu chego no São Paulo, eu estou num clube tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, um clube que foi referente em todos os aspectos. Mas o clube que nós encontramos, não era aquele clube. E, portanto, ele precisava de uma reconstrução. E eu digo isso, essa é uma palavra que o presidente usa, toda a diretoria usa, e eu uso porque eu vivi isso. Sim. O São Paulo fez uma reconstrução estrutural, conceitual, de elenco, e aí as questões financeiras eu me permito não entrar porque não é a minha área, mas assim, o clube já tinha dificuldades financeiras quando nós chegamos, profundas dificuldades financeiras, né? E o torcedor quer o quê? E é o direito que ele tem, porque é a paixão dele, ele quer ser campeão da Libertadores, campeão do mundo. Mas como é que o São Paulo volta a ser, Denilson, campeão da Libertadores? Estando nela. Essa gestão, nesse período de 4 anos e 11 meses, nós tivemos em 3 Libertadores. Tem clubes grandes que às vezes ficam 10 anos sem estar numa Libertadores. E obviamente, e nós chegamos em quartas de final, fomos classificados 2 vezes, se não me falha a memória, por clubes que restaram campeões. Então a gente não perdeu para qualquer time. Agora, recentemente, perdemos para um clube que
Eu, com todo respeito, acho que se nós jogássemos 5, 6 jogos, a tendência é que nós ganhássemos todos, infelizmente perdemos os 2. O segundo jogo é um jogo muito emocional, tu sabe disso, tu jogou bola em altíssimo nível. Você está falando da LDU, né? E no ano passado o Botafogo nem perdeu os jogos, né? Então, claro que o torcedor de São Paulo não quer escutar isso, ele quer saber quantas contratações nós vamos fazer, porque a grande parte acha que o meu papel é contratar e demitir jogadores, e vocês estão vendo que é muito mais do que isso. A gente tem todo um suporte da diretoria para fazer muito mais do que isso. Mas o clube só voltará a ser, se possível, aquilo que foi um dia, se ele entender esse processo de transição. Em que terá frustrações, em que terá derrotas, em que terá que se justificar, porque quem perde explica, quem ganha conta história, não tem jeito, né? A nossa realidade é uma realidade de 5 finais, 3 títulos, um protagonismo esportivo que o clube não tinha na sua história recente. O São Paulo faz 2 finais de Campeonato Paulista e ganha uma. Rui, que é isso? Mas faz um resgate histórico. Quantas vezes o São Paulo fez nos últimos anos 2 finais? Conquista um título paulista, que é muito importante, é o campeonato mais difícil. E se não me falha a memória, há 9 anos não conquistava um título. 2005. Então assim, e nós estamos falando, nós não estamos falando de 10 anos. Eu não estou há 10 anos no São Paulo. A diretoria que está comigo, que eu estou com eles, não está há 10 anos no São Paulo. Ela está há 4 anos e 11 meses. Né? Então assim, eu acredito que é entender o momento que tu estás, trabalhar com a realidade que te é dada. Não adianta para um executivo de futebol reclamar, pô, mas o outro tem dinheiro, eu não tenho dinheiro. Não, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Olhar para o jardim do outro às vezes é prejudicial. Pode olhar como provocação, como referência, como o São Paulo era olhado há alguns anos, né? Mas sempre entendendo o que tu tens nas mãos, o que tu tens que fazer. Ô Rui, você acha que existe, eu não estou falando você, tá? Mas você acha que existe instituição, uma vaidade de olhar, sendo redundante, com esse olhar para os clubes hoje, Palmeiras e Flamengo, que são os que elevaram o sarrafo? Existe uma vaidade no clube, instituição, olhar com esse olhar que você, redundância, com esse olhar que você comentou? Eu não sei se existe essa vaidade, eu sei que existe a necessidade dos profissionais de olhar esses 2 clubes. Entendi. Eu não posso dizer que eu sou executivo de futebol se eu não buscar entender o que o Flamengo está fazendo, o que o Palmeiras está fazendo e o que outros clubes que estão fazendo errado estão fazendo. Né? Porque essa é a minha indústria, é essa indústria que eu participo. Eu tenho que ter a leitura do cenário. Denilson, o Flamengo fatura hoje o que fatura um clube da Premier League. E ele não está na Premier League. Sim. Né? Como é que eu vou ser competitivo contra esse clube? Como, Rui? Né? Porque assim... Fazendo algo diferente. Nesse período que você citou, você é campeão de Copa do Brasil em 2023. Contra o Flamengo, inclusive. Contra o Flamengo, inclusive. Eliminando o Palmeiras, eliminando o Corinthians. Em 2019 você estava no Atlético Paranaense, no título da Copa do Brasil. Não, eu participei da montagem daquele elenco, fui campeão da Sul-Americana com o Atlético Paranaense. E participou da montagem do Grêmio também, campeão em 2016. Quando a gente fala assim, recentemente, né, São Paulo conseguiu ganhar essa Copa do Brasil, Atlético Paranaense, Grêmio, o Inter tá com uma dificuldade de protagonismo aí recente. A única chance desses clubes é ganhar uma competição, me perdoe a expressão, não é aleatória pelo acaso, né? Mas ela premia um pouco mais a aleatoriedade, a gente está falando de competição mata-mata, do que uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro. Tá muito difícil de protagonizar com Flamengo e Palmeiras, a gente vai se render a isso, tipo, né? Vamos ter uma espanholização do Campeonato Brasileiro. Demais com o Tite, hein, velho? Eu acho que esse é o desafio, né? Porque você conseguiu, eu estou usando o teu exemplo vivo aqui. Porque, na verdade, assim, nós temos que demonizar, para ficar nas palavras bonitas, demonizar eu não achei nenhum ainda. O projeto do nosso adversário, né? Do meu vizinho. Sim. Ou o projeto do Flamengo. Não, nós temos que entender o que aconteceu para que chegasse nesse nível. Eu acho que nesse meio tem muita coisa para acontecer, né? A gente tem que premiar os projetos de gestão mais qualificados, a gente tem que ser mais criativo em outras coisas. Mas vai chegar um momento em que essa distância de receitas nos clubes, a capacidade que um clube tem de gerar receita, de comprar jogador, de intervir no mercado. Por exemplo, nós perdemos 3 atacantes por lesões, não lesão muscular, e a gente teve que trabalhar dentro do que a gente podia fazer, né? Quando o Real Madrid perde um centroavante, ele vai lá e vê quem é o melhor centroavante que tem na Croácia. Quanto é que custa? 70 milhões de euros. Traz. Traz. Né?
E isso está instalado no Brasil hoje através do Flamengo, por exemplo. Para não dar outros exemplos que podem me gerar algum problema. Né? O Flamengo hoje contrata jogadores de 30 milhões de euros. Né? Bom, jogador do Atlético de Madrid. Acabou o futebol? Não. Nós temos que... e aí tem vários níveis de discussão. A minha discussão é de gestão desportiva. O que eles fazem? Eu tenho que ser melhor do que eles. Né? Nós já tivemos enfrentamento com eles em que nós somos melhores. Porque é futebol. Não é uma ciência exata. Né? É um perfil de atleta diferente, é manter as coisas mais estruturadas, porque senão o Real Madrid seria campeão de tudo sempre, como preponderantemente é, né? Quase sempre. Né? Então, assim, hoje o City. Né? Exato. Não há nenhuma dúvida. Você tem o Liverpool. Não há nenhuma dúvida, Denilson e Chico, todo mundo que está nos ouvindo aqui deve ser um montão de gente, que fazer futebol com muita capacidade de investimento te leva a ser campeão mais vezes. Tá mais próximo, né? E fazer futebol com pouco investimento é muito mais arriscado. O teu índice, o teu percentual de erro é maior, porque você acessa outras plataformas, né? Mas esse é o grande desafio também. Que houve, Rui, uma mudança, me corrige, Chico, você que está mais atento com os números, acho que de 14 que o Flamengo começa a mudar a gestão com Bandeira, foi em 14, 15, por aí? Acho até um pouco antes ali, porque eles o Flamengo... ganham uma Copa do Brasil em 13, que até eles nem projetavam ganhar, né, com um interino lá, o Jaime de Almeida, o Hernani Brocador lá, do Atlético Paranaense, mas era uma Copa do Brasil até diferente, 2013, né, não tinha os times da Libertadores. Estão cantando para mim aqui. Então, que começa esse processo e que ganha essa Copa do Brasil que até não esperavam. Depois disso, cara, aí alguns times mais limitados e tal, e aí 15, 16 começa... O Flamengo faz a final com o Atlético Paranaense e a semifinal foi com o nosso time. Primeiro ano nosso no Grêmio, somos vice-campeões brasileiros, que hoje é uma coisa valorizada. Sim. Primeiro ano. E 2013. Semifinalista da Copa do Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque o Flamengo também viveu um momento extremamente delicado há 10 anos. Exato. Né? Então, você olha, são 10 anos numa construção para o Flamengo ser o que é hoje. Eu estava lembrando, o Palmeiras há 10 anos, 11, cedeu Barcos para o Grêmio, em troca de 4 jogadores para pagar a conta de luz. O Palmeiras estava na Série B, gente, há 12 anos. Contratação feita por esse que vos fala aqui, dentro do CT. O Barcos? Esse caso é legal, né? Dentro do CT. Porque o Barcos era ídolo do Palmeiras, e vejam só, era o principal jogador do time. Nós que não chegamos queria às jogar 8 da Série manhã B. no CT do Palmeiras, saímos às 18 horas. E lá pelas tantas, o seu Hernan Barcos pega a camisa celeste do Grêmio, eu levei a camisa celeste e coloca a camisa dentro do CT. Eu digo, cara, pelo amor de Deus, cara, vão nos matar aqui. E nós conseguimos fazer 4 jogadores, teria um quinto que depois não se confirmou. Isso. Né? Ele vira a maior contratação daquela gestão, é uma referência, o Barcos. Sim. E até hoje eu brinco com o Gilson Kleina. O Kleina era o treinador. Né? Do Palmeiras. Todos os jogadores que nós negociamos foram importantes Quem eram os jogadores, pra gente lembrar? Barcos 1? Eu lembro de todos. Então fala do zagueiro Wilson, Barcos. Zagueiro Wilson, Wilson. Um meio-campista Rondinelli, que veio do Vila Nova, Léo Gago e o Leandro, que tinha o cabelo parecido com o do Neymar, jogou muitos anos no Japão. Que depois nós vendemos... segundo atacante. E depois nós vendemos para o Palmeiras, porque ele foi o destaque na Série B, e a gente tinha uma opção de compra importante. Tu acompanhou bem essa Série B na Band com o Prieto. O Leandro, 2013. Foram esses 4 jogadores. E aí teria um quinto que nunca se confirmou, né? Ainda, todos em troca do Barcos. E a gente teve... E o Barcos foi um grande artilheiro. E o Barcos até hoje é o maior artilheiro estrangeiro da história do Grêmio. Te colocar numa situação, não sei se desconfortável, né? Recentemente viralizou a venda de jogadores da base do São Paulo por um valor mínimo, um valor pequeno. Gerou uma avalanche de críticas, né, por parte do torcedor, da mídia no modo geral, né? Enfim, eu vou falar até, como me perdoe, com uma certa propriedade, que eu sou cria do São Paulo, né? Fui jogador da base, fui vendido na época por 32 milhões. Então o São Paulo sempre vendeu bem jogadores da base, Lucas, enfim, eu acho que Oscar, Kaká, enfim, teve vários jogadores jovens sendo vendidos por uma quantia elevada. E recentemente jogadores da base saíram por uma quantia, cara, que dentro do futebol é uma quantia que não vale nada. Como explicar isso pro torcedor são paulino que sempre olhou para a base como uma fonte de renda muito boa para o clube? Eu acho que é uma crítica que é absolutamente condizente com os processos de comparação. Né? Quando você olha as vendas que nós fizemos e você vê a venda que outros clubes fizeram,
as diferenças são gritantes. Mas a gente tem que fazer uma ampliação desse recorte, né? O São Paulo vendeu o Gabriel Sara por um valor absurdamente alto, com o tornozelo machucado. O São Paulo vendeu o Beraldo por um valor absurdamente alto em termos de mercado. O São Paulo vendeu o Diego Costa por um valor absurdamente alto, considerando que ele nem era titular do time. Zagueiro, né? sim. Por quê? Porque o mercado ele é muito um fruto daquilo que está acontecendo, dos movimentos que são feitos, das leituras que o mercado faz. Tu está fragilizado, então eu vou comprar o teu carro por um valor menor e tudo. Mas mais do que isso... Mas é uma coisa... esses atuavam já no profissional, né? Sim, mas aí entra uma questão que é difícil, eu vou ter muito cuidado com as palavras para não ser mal interpretado. Tá. Né? O que hoje é um processo crítico, talvez daqui a 6, 7 meses, continue sendo um processo crítico mais contundente, em relação até o que eu vou dizer aqui agora, mas pode ser que daqui a 5, 6 anos, alguém diga assim, não é que aquele gaúcho tinha razão? As vendas que nós fizemos, que foram fundamentais para o prosseguimento do processo de futebol do São Paulo, elas têm uma estratégia. Nós antecipamos a subida de alguns jogadores. Nós tornamos precoce o aproveitamento deles porque precisávamos mostrá-los ao mercado. Talvez, e só talvez, se eles tivessem continuado a jogar conosco, nós não pudéssemos vendê-los por este valor. Porque eles, e aqui eu não vou falar nome nenhum porque senão eu vou estar sendo injusto. É só para entender. Eles não estão, naquele momento, futebol, você sabe, você foi um dos grandes atletas do futebol mundial, cada atleta tem um processo de maturação diferente. Não existe regra para isso. Não existe. Pode Concordo. acontecer aos 20 anos, pode acontecer aos 17. As pessoas comparam muito com os grandes destaques de venda que foram feitos pelo nosso adversário, porque são jogadores muito diferentes em termos físicos, técnicos, mentais. Porque o processo de captação deles também é diferente. Houve um investimento gigante nesses jogadores. E não está errado, está certo? Nós fazíamos isso em 2013. Né? O que se faz no Palmeiras hoje, nós fazíamos em 2013 no Grêmio. Pedro Rocha, Luan, Wallace. Essa captação agressiva, comprando jogador pré-pronto. No jogador quase pronto. Isso o Grêmio fazia em 2013. Sim. O Cebolinha, Fortaleza, Luan, interior de São Paulo. Então, Denilson, eu estou tendo todo o cuidado para usar as palavras adequadas aqui. Talvez a gente tenha conseguido vender esses jogadores, que aparentemente são jogadores que não atingiram o ápice, por valores de mercado importantes. Claro, se a gente tivesse deixado o Henrique um pouco mais tempo aqui, o Matheus um pouco mais tempo aqui, talvez conseguisse 2, 3, 4 milhões ou 30, 40 milhões. Eu que estou todos os dias lá, junto com o Muricy, com toda a diretoria, que estamos vivendo não o que aparentemente se percebe, comportamento, conduta, como reagiu à renovação contratual, o que passou a fazer, quais as metas... Isso que eu perguntei, isso eu não posso... torcedor entender e eu também, não vou nominar aqui, porque aí eu vou estar expondo as pessoas. Sim. Isso é um elemento de tomada de decisão. Porque mais importante que saber comprar é saber realmente vender. Principalmente um clube que precisa vender jogadores para se sustentar, como a grande maioria dos clubes brasileiros. Exato. Inclusive o próprio Flamengo e o próprio Palmeiras. É que tem coisas que o diretor também não controla, né? Quando o Moreira, por exemplo, vai para o Porto, na negociação envolvendo o Wendel, e o Wendel não performa como o torcedor esperava, ele pensa assim, caramba, eu perdi um lateral direito, promissor, para contratar um lateral esquerdo que todo mundo elogiou a contratação, porque é um jogador de seleção brasileira na época, e ele não consegue jogar aquilo que se esperava. E o Enzo Dias acaba sendo titular e tal. Então, acho que também tem algo que o diretor não controla no momento da negociação, né? Que é o resultado prático da coisa, né? Um foi embora e o outro não está jogando. Vejam bem, o Beraldo ficou no profissional do São Paulo quase 2 anos sem jogar. Estou exagerando um pouco, 1 ano e pouco. Não é fácil lidar com isso, Denilson. Porque o jogador se frustra. Sim. Né? Ele conversava com o Muricy, conversava com a diretoria, conversava comigo, e a gente dizia, calma, porque tu está elevando os teus níveis físicos, tu está melhorando a tua performance, quando tu tiver oportunidade, tu não sai mais do time. Só que talvez essa mesma amostragem com outro jogador tivesse revelado outro tipo de comportamento, de abandono de treino, de chegar tarde, e isso a gente não pode divulgar. Sim. A gente tem que administrar, de tal forma que o mercado não perceba isso. Entende? Então, por que o Beraldo foi uma grande venda para um zagueiro brasileiro jovem? Porque ele também se valorizou, ele se conduziu bem profissionalmente, né? Então, assim, agora, pode ter havido erro? Claro que pode ter havido erro, né? Mas é um erro muito premido pela necessidade de manutenção de um projeto de 35 atletas, 36 atletas. Né? E tem um relacionamento aí também, você fala do comportamento do atleta, né? De que forma que ele vai reagir com
como é que ele vai entender esse processo, né? Calma que você está sendo, né, preparado para tal momento, né? Porque às vezes o jogador acaba entendendo, mas aí ele bate na casa dele ou ele bate no escritório do empresário e o empresário fala, não, o Rui mentiu para você, pô. Você já tá pronto, pô. Você tem que voltar lá amanhã e chamar o Rui, chamar o Crespo, chamar o Muricy, botar o dedo na cara e falar, não, eu tô pronto. Então também tem... Eu tenho que ser titular, também tem esse processo, né? Não, e tem outro processo que eu acho que esse é mais difícil. O cara vai lá com o pai e com a mãe, invade o escritório do presidente do clube, do diretor, do executivo, do coordenador, começa a chorar e diz assim, cara, é a chance da minha vida. Os caras vão pagar 100 vezes o que eu ganho aqui. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai dizer não, tu não vai vender e tu vai pagar 50 vezes o que ele ganha e ele não vira. Aí o que será dito pelo torcedor? Né? Então assim, não é uma ciência exata, é muito difícil, mas eu acho que essas vendas, acredito que essas vendas elas têm um componente que talvez o futuro nos ajude ou termine de decretar. Eu acho que, por exemplo, o William foi uma venda muito difícil de fazer, porque o William já estava num processo de dar aquela virada, a gente percebia, mas eu penso que os valores que nós conseguimos são valores de mercado para o mercado português, e a gente acionou todos os mercados possíveis, os mercados que compram por valores muito altos foram acionados. Não é porque a gente, vamos vender primeiro para esse aqui. A negociação com o Porto durou quase 3 meses. Né? E nós temos um percentual que daqui a pouco, se ele for vendido para um Manchester United, para um City, esse percentual nos garante uma recuperação de eventual perdas que tivemos se ele chegar a ser o jogador que a gente imagina. Bom, vamos falar da KTO, que é a nossa patrocinadora máxima, porque eu quero entrar num assunto e usar toda a experiência do nosso executivo de futebol do São Paulo Futebol Clube, time que eu gosto tanto, que eu amo tanto, em relação ao que a gente está vivendo com o comportamento da arbitragem, seu Rui. Eu acho uma opinião importante, porque você provavelmente tem acesso à CBF, conversa, se em algum momento falou de reuniões com os executivos do futebol brasileiro para ver o que a gente consegue melhorar. Eu tenho uma opinião e daqui a pouco eu falo, mas falar da KTO, que a KTO tá com a Liga do Milhão bombando. E aliás, nessa última rodada eu dei bom, hein? Eu meti 2x1 Bragantino, pai. Isso, hein? 2x1 Bragantino, deu 2x1 Bragantino contra o Corinthians. A KTO tá com a Liga do Milhão. É uma competição que está a todo vapor, então a hora da Liga do Milhão aqui no podcast Denilson Show. Se você acha que você é um bom palpiteiro, é a hora de você provar isso e ganhar a chance de concorrer a R$1 milhão, Chico Garcia. Eu acertei um também. Vitória 1, Internacional 0. Cravei o placar. Não, mas é 1x0 Vitória, né? Acertei. Tá bom. Você pode participar e, cada R$5, você só precisa de R$5 para pontuar na Liga do Milhão. Se você é o cara dos grupos de WhatsApp, nos bolões, né, da tua empresa, da tua faculdade, da tua escola, você acerta, então, você está moscando, vamos participar. O QR Code está na tela aí, você está convocado para participar e poder faturar até R$1 milhão. Todo dia o maior pontuador leva R$1.000 em apostas grátis. E o ranking mensal, Chico Garcia? O ranking mensal, só para você ter uma ideia, os 500 melhores dividem R$100 mil em apostas grátis e o top 10 de cada mês ainda garante vaga no evento que vai acontecer no final do ano. Aliás, daqui a pouquinho mais de um mês, vai ter um evento e a gente vai descobrir quem é o melhor palpiteiro do Brasil, quem é o cara que vai ganhar R$1 milhão, Chico Garcia. É só coisa linda, hein? Acessar kto.bet.br ou o QR Code que está na sua tela aí, colocar lá, aceito participar, vai estar a carinha do Denilson lá já na capa, ou então vai na aba de promoções, bota aceito participar, você está habilitado. Pronto, aí é só se divertir, quem sabe faturar essa grana, hein? Lembre-se, né, pai? Jogue com responsabilidade, sempre, né, ô vacilão. Não vai ficar moscando nas ideias aí, hein? Pelo amor de Deus, hein? Para maiores de 18 anos. KTO, a nossa patrocinadora master aqui do podcast Denilson Show com ele. Corinthians, né, Chico Garcia? Você é Corinthians, né? Não, a família é. Ô, Rui. Eu sou Grêmio. A gente está vivendo mais uma vez, né? Não vou falar que é a primeira, porque mais uma vez a gente está vivendo um momento delicado da nossa arbitragem no futebol brasileiro. Por que eu falo delicado? Porque longe de clubismo aqui, a gente tem que ser realista, porque hora é para um, hora é para outro, questão de critério de arbitragem. O Dorival falou agora recentemente, né, que dentro da própria partida não existe o critério, né? A gente viu o Alonso, por exemplo, agora numa entrada parecida com o que foi a entrada do Plata,
contra o São Paulo, que acabou sendo expulso em cima do Arboleda. A do Alonso foi praticamente igual, né? Não vou falar que foi igual, que não existe jogada igual, mas também por cima do tornozelo. Começo de jogo, poderia ter sido expulso também. Obviamente um jogador a menos condiciona a partida. Eu acho que nós, dando a minha opinião como comunicadores e falando desse produto futebol, a gente tem que nos reeducar, porque não é só o árbitro que ele é o culpado ali. Ele é um protagonista, ele é o chefe maior ali da partida, mas nós, nas nossas narrativas, precisamos melhorar, os dirigentes nas narrativas, treinadores e principalmente os jogadores dentro do campo com aquela... Concordo. Com o comportamento, com aquela simulação, vou ludibriar o árbitro, porque eu sei que todo mundo vai falar após o jogo daquilo, enfim. De que forma que a gente pode tentar melhorar isso, facilitar a vida do árbitro para ser melhor? Eu penso que um caminho é esse, né? É reconhecer que somos todos um pouco culpados, né? Eu tive, após o jogo do São Paulo com o Palmeiras, que foi um jogo em que a arbitragem decisivamente interferiu no resultado, né? E um resultado que poderia nos gerar uma autoestima muito grande, vencer um tradicional adversário, de nos colocar numa pontuação que hoje talvez nos garantisse até já uma condição de pensar num planejamento de Libertadores, sem contar o que isso representa, né, para os jogadores, enfim, em casa, para o torcedor. No dia seguinte, eu participei de uma reunião histórica da CBF, que é da Comissão de Arbitragem. Foi uma reunião de 4 horas e 30 minutos. Nunca durou tanto tempo. Estava lá o Júlio Avelar, toda a cúpula que comanda a arbitragem do Brasil, e eu tenho que ser justo, eu pude ver extremo profissionalismo na análise da arbitragem. Os vídeos são apresentados, os clubes têm vez e voz, e pois claro que depois do fato ocorrido. Sim. Né? Mas fica muito claro que a CBF tem sim um processo de busca de melhoria. Né? Eu acho que isso é uma vitória. Com toda a experiência que você tem ao longo desses anos, desde 2000, profissionalmente falando, né, como executivo. Sim. Estamos indo para... 2013. Desde 2013? Na indústria de futebol, desde 2000. Foi a primeira vez que você viu uma tentativa da CBF em melhorar? Não, eu acho que a CBF já vem buscando mecanismos, não só a CBF, a Conmebol, mecanismos de trazer o árbitro para um cenário de aprimoramento e de reconhecimento de erro. O árbitro é o único integrante da indústria do futebol que não dá explicação. Ele vai lá, erra, e eu estou falando de erro, e ele vai embora, às vezes demora um pouquinho mais para ir embora, e se compromete, né? O que eu penso que é um fator, digamos, um dificultador nesse processo da arbitragem brasileira, que historicamente é uma arbitragem de alto nível, nós temos árbitros que já participaram de Copa do Mundo, é uma ferramenta que no mundo todo ela somou, e é que ela criou um complexo de inferioridade e de identidade, uma crise de identidade e um complexo de inferioridade nos árbitros, o VAR. O VAR no Brasil terceirizou a arbitragem. Esse é o grande problema que eu vejo, né? Os árbitros não têm mais autonomia porque estão lendo errado a ferramenta. Então, eu vou te dar um exemplo no jogo de ontem, né? Eu me criei no futebol onde o bandeira, o árbitro auxiliar, ele era decisivo na marcação do impedimento, da falta. Hoje, é impressionante. Isso vale para qualquer árbitro, a gente chama de bandeirinha, né? Sim. Ele espera o árbitro se posicionar. Ele não é mais o cara que auxilia o árbitro, ele só valida as decisões do árbitro. E ele espera o que o VAR vai dizer. E isso tira toda a dinâmica da arbitragem do jogo. O jogo é muito dinâmico, o jogo é rápido, né? E somado a isso tem... Aí muita gente fala, eu até falei isso, tem que profissionalizar o árbitro. Mas o que a gente faz com o futebol até profissionalizar o árbitro? A gente para tudo? Porque eu não vou profissionalizar alguém num curso de 6 meses, né? Ou de 30 dias. A profissionalização do árbitro passa por remuneração que permita ele focar só nessa atividade profissional, conhecimento, entender a regra, mudança da cultura do futebol. Os jogadores têm que parar de simular. Então hoje, como tem o VAR, o cara toma uma batida que é normal, o futebol é um jogo de contato, o cara cai no chão, parece estar morto, aí para o jogo, aí vai pro VAR, aí gera o erro. Então, assim, a qualificação da arbitragem, eu assino embaixo tudo Sérgio, ela é muito maior do que o árbitro parar de errar. É o goleiro não fazer mais cera. Ontem, por exemplo, e até me mandaram isso, o goleiro do Flamengo ficou 13 segundos com a bola. E a regra é 8, né?
O árbitro não abriu contagem. Ele errou? Errou. Claro. Seria um escanteio? Sim. Sim. Poderiam ser feito gol? Sim. Aquele pênalti que ele deu ontem, né, no Pablo, quantos lances vocês já viram que aquilo não foi marcado pênalti? Que é um choque. Né? Ele dobra o joelho, não há um critério estabelecido. Mas eu pergunto, poderá haver esse critério num jogo tão dinâmico, de contatos físicos tão diferentes? Será que é possível ter esse critério? Ou eu tenho que ter uma margem de erro, ou eu tenho que criar alguma coisa de pedir a revisão? Não sei, nós temos que fazer alguma coisa. Agora, passa por uma questão muito simples para mim, um primeiro diagnóstico. O VAR no Brasil não funcionou. Porque ele gerou uma insegurança para a arbitragem e uma quase terceirização do processo decisório. O VAR hoje ele é uma ferramenta que no Brasil tirou a autoridade da arbitragem. Agora, sobre o comportamento dos atletas e dos treinadores à beira do campo, para descontrair um pouco, o Crespo te dá menos trabalho do que o Zubeldia? Ah, sim, o Zubeldia era mais... O Zubeldia de vez em quando dava uns carrinhos, marcava. Cara, eu dizia para ele, ô Luiz, chama de Luiz. Calma. Segura. Dá uma segurada. O Crespo tem outra linha, né? O Crespo é mais, né? Cara... Mais um cara de outro perfil. A gente indo para a parte final do podcast, quase 1h30 de podcast, Rui. Você falou uma frase aí que é o planejamento, né? Você usou, se a gente tivesse vencido alguns pontos, poderíamos estar brigando para uma Libertadores, né? E aí o planejamento seria outro. Isso, como é que é isso também na tua cabeça, né? Porque as rodadas vão acontecendo, né? Essa época do ano, por exemplo, vai ficando mais clara a posição que o clube vai terminar, teoricamente. Esse planejamento ele começa quando, né? Porque se vai para uma Libertadores direta, você fala, putz, eu vou ter que mudar a rota e como é que é isso na cabeça? Não, e o calendário ano que vem é todo diferente, né? E aí a questão do calendário que já começa em janeiro. Pô. Eu acho Procura que isso também na cabeça, né? Essa tua pergunta é muito legal porque ela revela também um aspecto muito peculiar da nossa função, né? Exato. Nós somos extremamente profissionais todos, trabalhamos num ambiente profissional, numa indústria que gera bilhões, mas a gente não pode esquecer que o futebol é um jogo. Se a bola bater na trave e sair... Então, assim... É louco. Que gestor, e por isso que eu acho que a gente tem que ser valorizado, Sim. Estou fazendo aqui uma fala corporativista, mas é isso mesmo, por isso que os treinadores de grandes clubes são valorizados, os atletas são valorizados, e os executivos também têm que ser valorizados, porque a gente trabalha num processo de aleatoriedade muito significativo. Né? Vocês falarem de 68% das pessoas que precisam se inscrever. Né? Para mim, o futebol é 50% aleatório, 50% competência. Se você for competente fortemente nesse 50%, você diminui o impacto da aleatoriedade. Mas ela sempre vai existir, porque é um jogo. Sim. Se você for incompetente, fica 70-20, 70-30, 80-20. Aí, meu amigo, aí rebaixa, vai mal, enfim. Então, essa capacidade de fazer leituras de cenários projetados dentro dessa aleatoriedade é o que nos diferencia. Cara, é muito difícil isso. Né? E é por isso que você tem que pensar, bom... Sul-Americana, que perfil de elenco nós vamos montar? Quando começa a pré-temporada? Se for esse ano será desafiador para todos os executivos do Brasil. Por quê? Porque você vai ter o Campeonato Brasileiro começando no dia 28. 28. A janela vai estar aberta ainda? Então, você vai ter uma quantidade enorme de rodadas do Campeonato Brasileiro entre uma janela e outra. Então, antigamente, o que nós fazíamos? A segunda janela do ano era onde dava uma equilibrada. Pô, perdi o regional, ganhei. Agora você tem que ser absolutamente assertivo na primeira janela. Senão... Que é de 58 dias. Então são 58 dias decisivos na tua vida. E você pode ter a primeira crise, não em maio, junho, quando começa o Campeonato Brasileiro. Em fevereiro pode ser a tua primeira crise. Entendeu? Então, essa tua pergunta é muito legal, Denilson, porque é isso. As pessoas acham, e obviamente que nós estamos falando de futebol, né? Existem trabalhos muito mais difíceis. Mas o planejamento e a gestão desportiva no futebol, que é aquilo que nós estamos falando, ela é sempre construída a partir de dados que são reveladores, que são importantes, mas que estão num contexto de aleatoriedade. Porque pode a bola bater na trave, entrar, pode o juiz marcar um pênalti, pode o juiz dizer assim, não, o cara escorregou, tropeçou o cara e a bola não está em jogo. Mas isso não tem na regra. Exato. O cara tá louco, o cara não tem na regra, é pênalti. O cara criou um troço que não tem no romance. E aquilo interferiu no teu planejamento. Né? Então, eu acho,
assim, é muito legal isso, desafiador, né? Por isso que é legal, porque a gente sempre está trabalhando dentro de uma mudança de base que pode ser alterada. Eu tenho mais uma última questão que eu não poderia deixar de fazer. Só pra gente ouvir o torcedor, porque ele achou que ia ficar nessa molezinha aí. Eu não poderia deixar de fazer essa questão, porque quando ele fala assim, para competir com os clubes de maior orçamento, né, hoje, a gente precisa ser criativo. E aí eu sempre lembro da contratação de Pedro Jeromel. Foi a tua maior descoberta ou tu tem outros exemplos nesse sentido? Porque o Jeromel é um caso muito emblemático, porque ele se torna um dos maiores jogadores da história do Grêmio, mas quando ele chega com 30 anos, ou quase isso, ninguém conhecia o Jeromel, ninguém fazia a menor ideia de quem era o Jeromel. E o Rui Costa foi quem contratou. Foi a tua maior descoberta, assim, aleatória, digamos assim? Chico, eu sempre fico lisonjeado quando falam que o Jeromel é minha contratação. Isso me faz bem, né? Mas eu não acredito em contratação de uma pessoa só, né? Acho que a contratação é fruto de um conjunto de pessoas. A do Jeromel tem, sim, uma autoria forte minha, porque ela tem uma história que eu já contei várias vezes. Eu assinava uma revista importada de futebol, e aí a capa da revista é um zagueiro brasileiro que jogava na Alemanha e que eu nunca tinha ouvido falar, e eu já estava no futebol há muito tempo. Digo, cara, quem é esse cara? Aí tu vê ele correndo, desengonçado, capitão, foi rebaixado, aí foi pro outro time, foi rebaixado de novo, mas tu olhava ele jogando, ele desarmava construindo, ele era bom por cima, ele tinha uma passada larga e tudo. Eu chego pro presidente Fábio Costa. Você foi generoso. Ele driblava em distância. Né? Falar driblar na frente desse cara, eu não posso falar, isso é um sacrilégio. Complicou. E aí a gente fez um vídeo, analisamos, mostramos de novo para um cara uma figura que conhecia futebol de um jeito absurdo, né? Que era o presidente Fábio Koff. Ele olhou, me corneteou, né? Pedro Jeromel, nome de remédio, não sei o que. Intelectual, não sei o que. Esse cara, pô, você tá maluco. Mas foi um trabalho assim, realmente, teve muita autoria. Ele veio 6 meses antes para Porto Alegre, a gente conversou, ele topou o projeto. Aí nesse inteirinho o time dele foi rebaixado. Eu pensei, cara, vou trazer um zagueiro. Aí ele estreia, faz um gol contra. Denilson, sim, puta, né? Aí a despedida dele é cometendo um pênalti. Aí ele sai do time e aí começa, e ele aquele jeito, ele não se vestia como jogador, parecia um funcionário público, ele mexia muito com ele. Aquele cabelinho. Mas ele foi mostrando, né, a grandeza dele, aí que eu volto à questão humana, né, a grandeza dele como pessoa. Ele fora da relação, ele ia a todos os jogos do vestiário, e ali ele foi mostrando não só o grande jogador que foi, né, um cara que jogou 10 anos no time, mas ali também estava o Maicon, né, que veio que estava aqui no São Paulo, numa posição difícil, pela torcida. Foi criativo também, né? Nós tivemos ali o Fernandinho, que estava no mundo árabe, que naquela época se dizia, pagar tanto por jogador que daqui a 8 meses está livre, fez o gol decisivo na Libertadores. Eu acho que houve outros processos criativos, sem contar todos os meninos, né? Que vieram num trabalho espetacular de uma pessoa que me faz muita falta, que é o Júnior Chávari, que infelizmente faleceu. Nossa, é verdade. Que fez um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter convivido com ele, porque ele fez, não só pela pessoa que era, mas porque ele fez um trabalho que hoje é muito atual. Em 2013, o que o nosso adversário faz hoje com extrema competência, né, com seu executivo que é extremamente competente, todos os dois são. O Júnior fazia conosco lá em 2013, que é o jogador pré-pronto, o projeto Lapidar, né? Nós tínhamos um projeto de lapidação de atletas que vinham de fora para que entendesse a cultura do futebol gaúcho. Sim. Então, assim, claro que o Jeromel me orgulha muito, somos amigos até, mas eu acho que nós somos criativos em outros momentos também. Eu admiro jogadores de outra nacionalidade que vêm para o Brasil e criam essa identidade com os clubes, né? A gente está falando de Jeromel com o Grêmio, a gente pode falar do D'Alessandro com o Internacional, o próprio Lugano com o São Paulo. O Jeromel não é gringo, né? Hã? O Jeromel não é gringo, né? O Jeromel jogou a vida toda fora, mas não é gringo. Não, é que o falou de Jeromel, minha cabeça passou no Kahneman, mano. Perdão. Então eu retiro do drible. Não retiro do drible. Não, o Jeromel continua sem driblar. Meio Lúcio, né, Jeromel? Meio Lúcio. Tinha passado a larga. Mas eu admiro, assim, quando você constrói esse tipo de jogador que é desconhecido, melhor me corrigindo, num cenário e cria essa identidade com o clube, né? Eu não retiro do Alessandro, não retiro do Lugano. Sim. Porque o Maicon, por exemplo, que você citou aí, o Maicon na passagem dele pelo São Paulo, o torcedor queria arrebentar com ele. Que loucura, né? Arrebentar com ele. E aí ele cria essa identidade também com o Grêmio. Inclusive ele está apoiando... Ele está na chapa, numa das chapas. Calef, se eu não me engano, isso, né? da candidatura à presidência do Grêmio. O Maicon é um cara que muda o jeito, muda a história do Grêmio, né? Eu acho muito legal isso. Acho muito legal isso. Ele joga.
Eu não posso deixar de te perguntar que você fez parte também da gestão de James Rodrigues no São Paulo, né? Um talento, a gente pode dizer que foi um talento desperdiçado no São Paulo Futebol Clube? Eu acho que é um talento que ele desperdiça, né? Eu sempre disse que, e obviamente foi um erro que nós cometemos, né? Não tem aqui palavras bonitas que eu possa utilizar para dizer que o James... Mas na contratação não, ninguém questionou. É assim, o que eu digo, nós tínhamos identificado que havia uma necessidade de fazer um movimento de conexão com o torcedor. E quem sou eu para falar de conexão com o torcedor? Estou falando do ponto de vista interno administrativo. Sim. Né? Eu nunca me reportei ao torcedor, portanto eu só tenho orgulho de participar de um projeto em que eu pude ser parte dessa torcida do São Paulo. Eu não tenho nem o direito de me dirigir ao torcedor do São Paulo. Né? Mas naquele momento havia uma avaliação profissional de que a gente estava nós estávamos num ano em que era importante ter essa conexão e trazer uma melhoria de qualificação ao time. Conversamos com o treinador na época e apresentamos os dois jogadores. O Lucas por tudo que representa e o James por uma oportunidade. O Lucas cabe nesse outro exemplo que eu dei, né? De representatividade, de conduta. E fomos 50% competentes. É isso. Os outros 50% a gente falhou, pela questão aleatória. Alguém discute a qualidade técnica do James Rodrigues? Zero. Só que ele já... Nem midiática. E tem coisas... Do impacto do torcedor que eu quero dizer. Tem coisa... E assim, claro, se eu disser isso agora parece até bobagem, mas o que incrementou, o que houve de crescimento nas receitas de sócio-torcedor e tudo pela simples vinda dos dois... Imagina. Só que isso o torcedor não quer saber do cara no campo, né? Exato. Eu penso que ao conviver com ele no dia a dia, a gente percebeu que ele já estava com a cabeça em outras coisas. E, por favor, ele chegava cedo, nunca chegou virado, profissional, sempre comprometido. Mas já não tinha, digamos, o que eu vejo muito hoje no nosso grupo e vi em todos os grupos que conquistaram o São Paulo, que chegaram a ser protagonistas, que é exatamente a capacidade de sacrifício. Né? É difícil você trazer um atleta bem resolvido financeiramente, ainda jovem, com tudo que um jogador de São Paulo jovem, né, a vida oferece aqui nessa cidade, dizer para ele assim que ele tem que renunciar a coisas. Né? A gente tem um elenco hoje que faz muitas renúncias em prol do coletivo. Sim. Ele não entendeu isso. Ele achou que o clube tinha que se adaptar mais a ele do que ele ao clube e a partir daí não deu certo, a gente errou. Ele entendeu isso, fizemos um acordo, mas eu penso que o conceito de buscar um jogador desse perfil, e ele é um conceito replicado em outros clubes. Exato. Né? O clube que a tua família torce buscou um conceito parecido com esse, o Luiz né? Soares. Né? Não, a tua família. Esse é o que a nossa família torce. A minha família é do Memphis. Então, assim, o Alexandre Pato cabe nessa conversa? Do desperdício pela necessidade de sacrifício, mais pro final agora? Eu não posso ser injusto com o Alexandre. Acho que o Alexandre foi uma questão que não tem muito a ver com a questão desportiva. Ele queria ter uma chance de voltar. A remuneração que nós fizemos, o contrato que foi feito com ele é quase simbólico. Né? Ele foi um cara, o torcedor não pode esquecer isso, ele teve um gesto de uma grandeza ele abriu mão de enorme. Né? E o clube abriu as portas para ele, e está aqui uma pessoa que sentiu na pele o que é isso, que efeitos tem quando não acontece. Né? O quanto isso gera de dor, de mágoa, de dor, de mágoa. Eu não estava lá na época, então assim, não quero, mas eu me coloco no teu lugar, né? E naquele momento, por isso eu não trato a questão só a minha opinião, não é a opinião de São Paulo, é a minha opinião. Eu não trato a contratação do Alexandre como a contratação do James. São coisas completamente distintas. Ela é quase uma contratação simbólica. Ele foi lá, tentou voltar, fez esforço. Talvez o esforço que ele fez já não fosse mais suficiente, tanto que ele depois não voltou a jogar mais futebol, mas ele sempre foi muito correto conosco, é um cara de altíssimo nível. Exatamente. E seria injusto eu fazer essa comparação. É um grande cara mesmo. É a última, Denilson, eu prometo, é a última. É um grande cara. O Rui é executivo do São Paulo, tem contrato até o final do ano que vem, né, Rui? Isso. Ai, Rui, segura, hein? Lá vem. Não, eu quero perguntar, humildemente, se um dia você pretende voltar para o Grêmio, que é tua origem, inclusive. Puta, acabou a água agora. Ia tomar aquela aguinha, dar uma pausa. Cara, sim, um dia, Chico, sabe? eu várias vezes essa pergunta eu de alguma forma tergiversei, hoje não mais. Acho que chega um momento da vida que a gente tem que ser cada vez mais melhorar, né? Eu acho que a melhora do homem passa muito pela sua autenticidade, né? Ele dizer o que sente, o que percebe, enfim. Se tu perguntares hoje pro André Zanotta, que é meu amigo, adoro ele, que é um baita no executivo, se ele sairia dos Estados Unidos para trabalhar no Grêmio, eu te diria que sim. Se tu perguntar para o Anderson Barros se ele
trabalharia no Grêmio? Ele te diria que sim, talvez não agora, porque ele está no Palmeiras, né? E porque ele está num projeto que ele conhece. Se tu perguntar para Alexandre Matos, ele trabalharia no Grêmio, eu diria que sim, porque o Grêmio é um clube grande. O Grêmio é um clube de história, de tradição, né? Para mim isso tem diferença, né? Eu vivo aqui feliz no São Paulo, eu tenho um contrato até 2026, eu já fui procurado pelos diretores para, né, de alguma forma repensar esse meu contrato, eu sei que eles confiam no meu trabalho, eu confio neles. A minha relação com o Grêmio, e ela sempre será profissional, portanto, se eu um dia voltar para o Grêmio, será o melhor contrato possível, eu quero ser valorizado, né? Mas voltar para o Grêmio é voltar para casa. E é o momento de voltar para casa ou não? Um dia será esse momento. Boa. Uma grande... Cara, esse podcast tem... Muito bom, né? Esse podcast tem me surpreendido. Sempre. Tem me surpreendido, porque eu tenho aprendido muito, Rui, com os convidados aqui, né? A gente tem aprende muito. A gente tem um papel aqui, uma responsabilidade acima de tudo, de tentar melhorar, e eu vou ser muito repetitivo em relação a isso, melhorar esse produto futebol, que é o que nos dá vida, né? Não só bota o alimento dentro da nossa casa, mas é o que nos dá vida, cara. Eu joguei futebol durante 17 anos como profissional, hoje trabalho com comunicação. A gente ama esse negócio. Cara, falando de esporte, é gostoso, assim, por mais que qualquer opinião que a gente dê em rede nacional, enfim, vem parte, obviamente, não concorda, né? Eu vivo um momento agora que as pessoas têm xingado muito, né? E me incomoda, óbvio que me incomoda, Claro. Ninguém gosta de ser xingado. Claro. E aí eu respondo os que não me xingam, né? Que tem uma opinião contrária, eu falo, puta, faz sentido, hein, mano? Ou eu vacilei nessa, faz sentido, eu vou... E aí eu vou trocando essas ideias e vou aprendendo pra caramba, né? Eu tô muito mais ativo nas redes sociais justamente pra... É isso. Os que xingam eu falo, beleza, né? Mas os que têm opiniões contrárias e que eu falo, opa, mano, faz sentido isso que você O falou. ódio a gente responde com a indiferença. Faz sentido isso que você falou e a gente vai aprendendo. E o podcast é muito isso. A ideia é melhorar, ouvir, né, pessoas envolvidas com futebol, para a gente tentar daqui 5, 10, 15 anos, ver um futebol melhor, mais vistoso, mais prazeroso, até para o torcedor. Que eu acho que é o grande patrimônio de tudo isso, né? É essa paixão do torcedor que move isso, né? Dito isso, a gente tem 7 torcedores, 5 torcedores, 7 torcedores do São Paulo que fizeram perguntas, né? Dentre elas o Chico já até fez uma, agora já quebrou, mas vamos ver o que esses torcedores têm para te perguntar. Fala Denilson, fala Chico Garcia, tudo bem? Cara, o Rui Costa é meu amigo de infância, é aquela amizade que começou lá no colégio, na praia, no estádio, no futebol e se manteve ao longo da vida. É um cara espetacular e é fora da curva. Desde pequeno ele já era diferenciado na comunicação e na liderança no grupo, né? Um cara espetacular. Eu queria contar uma história para vocês que na final do Interclasse o meu time foi para a final e o outro time da nossa turma não foi para a final, né? O Rui fez com que no primeiro tempo a gente jogasse com a camiseta do time que não foi para a final e o segundo tempo com a camiseta do nosso time, né? A medalha veio aqui, nós fomos campeões, né? Mas o Rui demonstrou nessa simplicidade do ato uma característica muito importante, né? Que é o reconhecimento da amizade com os outros colegas que não foram para a final, né? Então isso demonstra o caráter, a integridade que é esse cara aí. E não é por menos que ele está onde está, na gestão de grupos vencedores, né? E acredito que tenha um futuro ainda muito brilhante na carreira dele, tá? Eu te amo, Rui. Conta comigo. Um abraço. Olá, que alegria estar aqui falando um pouco sobre esse cara tão especial e capacitado. Muitos conhecem o Rui Costa como executivo de futebol, mas eu tenho o privilégio de conhecê-lo por outros pontos de vista, o convívio, um ser humano capaz de ajudar e contagiar todos ao seu redor. Muito antes da construção de grandes times, títulos e tudo aquilo que o futebol lhe proporcionou, ele já construía grandes amizades, uma família linda. Eu sou parte dessa construção, desse acolhimento, desse amor. Tu és uma peça especial e essencial na minha formação como homem, minha inspiração de trabalho, dedicação, amor, pelas pessoas que estão próximas.
Dito isso, não poderia deixar de comentar aqui, Denilson, aquele teu lance contra a Turquia, com aqueles 4 jogadores correndo atrás de ti, eu só tenho uma coisa para te dizer. Se fosse o Rui Gattuso, tu não teria sobrevivido 10 segundos com aquela bola. Olha, nem comigo ele aliviava. Era difícil encarar esse cara na zaga. Cabeça, tu me ensinou algo muito importante nessa vida. Quem 7 vezes cai, levanta 8. Nunca baixar a cabeça para uma derrota, pois a vitória tá logo ali. Um grande beijo, um abraço, te amo. Oi, amor. Passando aqui para te dizer que, primeiramente, que te amo e que tenho muito orgulho de ti, muito orgulho do profissional que tu és, incansável, do marido e pai extremamente dedicado. E eu sempre te digo, né, que tu me enganaste, que eu casei com um advogado e a gente teve que, no meio do caminho, recalcular a rota, né, e fomos parar nesse mundo meio maluco do futebol, que é um eletrocardiograma de emoções, né? Mas no meio disso tudo, quantas histórias lindas que a gente viveu, né? Com vitórias, com conquistas, dedicação, mas também a gente teve muitos desafios, né? Foram viagens, distâncias, ausências extremamente dolorosas. Mas eu quero que tu saiba que o mais importante é que a tua fiel torcida está sempre aqui, torcendo por ti, vibrando por ti, sempre pronta para ser o abraço da conquista ou o ombro do consolo da derrota. A gente está sempre aqui, tá? Também quero te dizer que a gente aprende diariamente contigo. Tu é um exemplo de resiliência, de dedicação, de superação. Tu és a nossa referência, né? Tu és a nossa fortaleza, o nosso alicerce. E a gente pra ti é casa, tá? Te amo. Um beijo. Oi, amor. Oi, amor. Caramba, hein? Difícil, né? Pô, cara, vocês me deram um presente assim que não sei nem como agradecer. Porque é isso, a gente vive muita coisa no futebol, né? A gente está sempre longe de quem a gente ama, mas a gente está sempre pensando neles, né? Quando tu te machucavas, quando tu vivia fora, quando o Chico vive fora da família, longe da família. E, cara, vocês pegaram assim, 3 pessoas que são muito importantes na minha vida, né? O Marcelo é meu amigo de toda a vida e a gente passou por isso mesmo. Eu tinha 16 anos, nunca imaginei que aquele gesto teria marcado ele desse jeito. Ele guardou a medalha, né? Ele é um irmão querido, um cara que a gente passou tanta coisa junto. O Guilherme, meu primo, né? Teve uma história de vida sofrida, teve que lidar com um processo de abandono e eu meio que virei pai dele. E a Cristina, cara, a Cristina me deu tudo, né? A Cristina me transformou num homem melhor. Eu não seria o que eu sou se não fosse ela. E ela falou uma coisa que é o que eu disse pra vocês aqui, né? Tem uma hora que a gente tem que voltar pra casca. Não sei como, em que momento, mas eu não posso deixar eles sozinhos assim. Eu nunca vou esquecer desse dia, né? Esse é o dia mais legal que eu vivi em toda a as emoções que o futebol me deu. Esse carinho que vocês tiveram de trazer essas pessoas para falar um pouco de mim, exageraram nos adjetivos, eu não sou tudo isso que eles falam, mas se para eles eu sou isso, de alguma forma já valeu a pena. Não tenho palavras para te agradecer, Denilson, para agradecer o Chico, porque quando eu vejo essas coisas de pessoas que eu não vejo há tantos anos, valeu a pena. O abraço na vitória e o ombro na derrota, mais ou menos essa foi a frase que a tua esposa usou. Ela tem sido... Bom isso, hein? Ela tem sido... Quando eu casei com ela, eu tinha 28 anos, né? Ela disse que foi enganada, né? Ela Casou foi com um enganada, advogado. mas eu não me enganei, porque quando nós casamos eu tive uma lesão de coluna muito grave. E eu fui para a mesa cirúrgica recém-casado, né? Eu era jovem. E quando abriram, acharam que era um tumor maligno. Caraca. Eu fiquei 7 horas na mesa cirúrgica, né? E aí, eu era jovem, enfim, fui para UTI. Ninguém nunca contei essa história em nenhum lugar que eu falei na vida. Mas eu acho que ela merece homenagem.
E aí eu estava no UTI, acordei, quando eu olho para o lado, ela estava do meu lado. Ela era jovem, e ela continua linda, maravilhosa, ela era mais linda e maravilhosa do que já é, né? E eu disse assim, pô, tá do meu lado, ela é médica, né? Ela me atendeu, ficou ali comigo, que bom, eu vou sair um pouco para comer alguma coisa e tal. E ela saiu, aí a enfermeira veio, eu disse assim, que coincidência, né? Eu acordei e ela tá do meu lado. A enfermeira disse, não, moço, não é coincidência. Ela tá 12 horas aí do teu lado. Ela não levantou para comer, não levantou para ir no banheiro, não levantou para sair, ela tá 12 horas do teu lado. Então, cara, eu sou um vencedor no futebol, na vida, né? Os maiores títulos que eu tenho são esses. Eu quero conquistar outros, claro, eu quero, né, me dedicar à minha atividade profissional, que é um privilégio que Deus me deu, mas as minhas conquistas estão aí, né? E eu preciso ter elas perto de mim. Quando a gente fala em métrica, né? Você usou muito essa palavra hoje no podcast, métrica e tal. Não tem métrica aqui. Não tem. Aí É coração, é a parte... É uma das coisas mais... Uma das maiores emoções que eu vivi no futebol, vocês me proporcionaram hoje. Pô, que legal. Pô, tem mais 2 torcedores. Pô, tem mais? Fala, meu irmão querido, dá oi pro Dindo, filho. Vamos começar contando uma historinha pra vocês, que até pra alertar vocês aí, o Chico e o Denilson, por favor, nunca convidem o Rui pra pelada, tá? É o cara que mais me bateu no futebol, nossa senhora, o homem chegava juntinho. E apanhei muito dele jogando futebol. Mas brincadeiras à parte, meu irmão, eu quero te dizer que tu é a minha referência, tu é o cara que por algumas vezes eu sou teu pai, por muitas vezes tu é meu pai e para sempre eu sou teu irmão, teu melhor amigo, teu parceiro de vida. Vou estar sempre contigo junto nas trincheiras e nos desafios que não são poucos. A gente sabe que acompanha o futebol de perto, quem está nessa vida não é fácil, as renúncias que se faz de não estar em aniversário dos filhos, não estar no aniversário do afilhado, né, filho? Não estar próximo da família, a gente sabe o quanto tempo tu fica longe da família, é viagem, é isso, é aquilo. E uma dedicação integral ao trabalho. Então, meu irmão, conta comigo sempre, a gente vai estar sempre junto, na boa e na ruim. Nós te amamos muito e fica bem aí, tá bom? Grande beijo. Beijo, filho, pro Dindo. Beijo, Dindo. Santiago. Meu filho, eu estou muito orgulhosa de ti. Escolheste uma profissão muito árdua. Precisa afastamento da família. Muitas vezes, nos aniversários dos teus filhos, tu não pode comparecer. São muitas viagens, são muitos sacrifícios, mas não tem nada melhor nesta vida do que a gente trabalhar naquilo que a gente ama. A gente se realiza. E eu tenho certeza que tu te realiza nesse teu trabalho. Com todos esses sacrifícios, estar longe da família, dos pais, enfim, mas é o que te beneficia, que te traz felicidade. Eu desejo que cada vez tu continues mais firme, forte na tua profissão, que sejas muito abençoado por Deus, pela Santa Rita de Cássia, que te proteja, que tu tenhas muito, muito, muito sucesso. E eu quero te dizer, meu filho, eu tenho orgulho dos meus 2 filhos que eu tenho. E tudo que eu pedi na minha vida é que meus filhos fossem felizes. E graças a Deus eu estou tendo a oportunidade de vê-los felizes e eu ainda estar viva, acompanhando. E podes acreditar, meu filho, que teu pai e eu te amamos mais do que no coração. Porque o coração para um dia, ele morre, mas a alma não. Nós te queremos e te amamos com toda a nossa alma, que é infinita. Parabéns, amado, eu te amo muito, muito, muito. Cara, o que eu posso mais dizer, né? Assim, só agradecer. O meu irmão, cara, espetacular, e ele... Eu sempre vivi coisas no futebol com ele, né? Então, quem me levou para Chapecó no carro dirigindo foi ele. Largou tudo para me levar, porque ele viu que eu estava
precisando de apoio, né? Ele sofreu injustiças graves comigo, que a gente brigou junto e mostrou que tudo era mentira, enfim, ele sempre esteve ao meu lado. Eu escolheria 1000 vezes tê-lo como meu irmão, assim, né? Ele muitas vezes é meu pai, ele cuida de toda a minha vida hoje, eu só cuido disso aqui, ele cuida de todas as minhas coisas. Tá ele com meu sobrinho ali, meu afilhado, que é o Santiago. E, cara, minha mãe é devota a Santa Rita de Cássia, né? Então, todos os jogos que eu vou, desde o início, eu sempre levo a Santa Rita comigo, né? Eu sempre tô com ela. E a minha mãe é uma mulher que... A minha mãe e meu pai, né? São pessoas, assim, extraordinárias. E quando eu digo para vocês que é duro, tá longe, né, Denilson? Não sei se vocês têm os pais vivos ainda. Eu falo com meu pai, cara, e fico pensando assim... Quantas vezes mais eu vou falar com meu pai? Quanto tempo temos, né? E eu tô longe, cara. Eu não faço churrasco com ele. Eu não convivo com ele, eu não conto as minhas coisas para ele, né? Eles têm 80 e tantos anos já, os dois, né? A minha velhinha, ele não quis falar porque eu conheço ele, sabia que ele não ia falar, né? E acho que muito do que eu sou de bom é graças a eles, né? Os meus defeitos são meus, né? As virtudes eu tenho são deles, né? Então, assim, cara, vocês conseguiram uma coisa inédita, me deixar sem ter o que dizer. Assim, eu sou um cara que eu costumo dizer as coisas, mas... Só agradecer realmente, às vezes a gente não se dá conta do que fez, né? E do que viveu como família. E eu já não estou conseguindo raciocinar mais, mas... Ô, Rui, muito obrigado, de verdade. Eu fui homenageado uma vez num programa. E eu falei pra galera, eu preciso no podcast ter um espaço pra família do convidado, pros amigos do convidado, porque, cara, faz um bem... danado pra gente, que fica na labuta e correndo e se dedicando, entra no automático mesmo, porque o trabalho é isso, né? Você entra... Ainda mais no futebol, né? Pô, e às vezes você não se dá conta aí, quando você ouve as pessoas que... O que a gente faz por eles, a gente faz por nós, mas por eles, que é o objetivo, que é o cuidado e tal, bem-estar pra todo mundo, e a gente entra no automático. Aí quando a gente ouve, parece que recarrega a bateria. Funcionou pra mim, eu acho que pro Chico também funcionou. O Chico, no dia do aniversário dele, a gente fizeram essa presepada comigo. Entrevistamos o Chico Garcia. Recarregar essa bateria, né? Então eu espero que você saia desse podcast com a bateria recarregada. Você está hoje num clube que tem diversos problemas, você faz parte da solução, assim como todos os seus companheiros profissionais. Não vou entrar aqui em julgamentos, só que vocês consigam fazer um ótimo trabalho, consiga colocar o São Paulo no devido lugar, o lugar que o São Paulo merece estar. Sou prova viva disso, amo São Paulo de paixão, sabe? Amo de paixão, sou completamente apaixonado pelo São Paulo, que eu vivi tudo lá dentro de São Paulo. Me tornei homem, me tornei profissional, então eu devo muito ao São Paulo. Também entreguei muito pro São Paulo, então eu torço para que o São Paulo volte a ser o São Paulo de antigamente. Um clube que esteja lutando sempre pelos principais títulos, assim como outros clubes que a gente está vendo agora, que são os exemplos, e que vocês consigam colocar o São Paulo nesse lugar. Passa por você, passa por todos que estão trabalhando lá. Obrigado pelo presente. Sinta-se homenageado aqui no podcast. Mais uma aula para nós, para mim, para o Chico. Ouvir um executivo de futebol no CNPJ e no CPF, ver a família falando de você da forma que falou. Que você tenha muito sucesso. E o podcast vai estar sempre à disposição para a gente discutir, para a gente conversar e tentar melhorar esse produto que trabalhamos nele. Cara, Obrigado. Eu precisaria de mais uma hora para agradecer vocês dois, né? Denilson, assim, para mim, estar aqui contigo hoje, né? O tamanho que tu tens no futebol e essa gentileza que tu tá tendo comigo, mais que gentileza, generosidade. O Chico, que é um dos maiores jornalistas desse país. Eu só tenho a agradecer muito e dizer que vocês me deram um presente antecipado de aniversário. Daqui a alguns dias eu estou de aniversário. Parabéns. E foi, sem dúvida alguma, um dos momentos mais felizes da minha trajetória no futebol, ter estado aqui contigo, com o Chico. Eu sabia que ia ser muito legal, não imaginava que ia ser transcendental, né? Que legal, cara. E dizer, acho que uma coisa importante, eu sempre vou ser profissional, vou sempre buscar o melhor da minha carreira, mas eu nunca vou perder o que tu não perdeste quando fala do São Paulo, o que o Chico não perdeu quando fala do Grêmio, porque foi isso que fez a gente virar profissional, né? É o amor pelo futebol, né? Eu tenho e sempre vou ter muito carinho pelo São Paulo. O São Paulo é o clube onde eu mais fiquei tempo trabalhando,
Eu contei essa história porque se eu contasse em outro momento todo mundo acharia que era mentira. Eu fui campeão com a camisa do São Paulo, né? Obviamente que não, que nem tu, né? E tenho os meus amores, as minhas coisas que eu nunca vou deixar de falar e talvez profissionalmente não seja a coisa mais inteligente a fazer, né? Porque eu estou de alguma forma fechando mercados, mas eu sempre vou ser um torcedor apaixonado pelo clube onde estou, né? Mas os amores a gente tem eles bem específicos e vocês me conectaram com os meus amores hoje e isso eu não vou esquecer nunca mais. Obrigado pela tua presença, Chico. Mais um pra conta, né, mano? Graças a Deus. Especial, vamos continuar, que a gente sai renovado, vamos continuar, né? Na mão, né? É isso. Como ele falou pra gente lá na sala, né? No escritório. Estamos na contramão, não, vocês estão na mão. Então vamos continuar na mão. Com certeza. Obrigado pela audiência. Esse dado que a gente citou no início do podcast, 68% de vocês que acompanham aqui o nosso trabalho não são inscritos ainda, então se inscrevam no nosso canal para vocês terem acesso aí exclusivos a conteúdos como esse. Que foi mais um aprendizado, mais um episódio de aprendizado. Eu tenho aprendido ao longo desses 4 anos, a gente está indo para o 5º ano de podcast e está sendo maravilhoso. KTO, nossa patrocinadora master, Melita, nossa parceira, café oficial do Real Madrid, do futebol masculino, do futebol feminino. Até o próximo episódio. A gente tem, né, Chico Garcia, gravamos os Perdigão episódios, Perdigão na Brasa. Toda sexta-feira aqui no canal. Toda sexta-feira. Muito debate, muita resenha. Que da hora, né? 18 influenciadores, representantes dos clubes. Que loucura, que loucura foi aquilo. Foi legal. O churrasquinho tem que fazer de novo, hein? Tem que fazer de novo. Toda sexta aqui no canal. É isso, pessoal. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Se inscrevam no canal e até o próximo episódio. Valeu, até a próxima.